Olá, está no ar o Top News a partir de agora, o fechamento de mercado comigo, Gabriel Monteiro, e claro, com a participação especialíssima de Paula Moraes aqui na nossa programação, nesse fechamento de mercado, nesse finalzinho de dia de negociações para as nossas bolsas de valores, também para as bolsas de valores internacionais. Ela já está chegando aqui na nossa programação e a partir de agora, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas no Brasil e também do mundo, além de entrevistas, claro, com os melhores especialistas do mercado. Já quero começar deixando uma ótima tarde para você que nos acompanha e que vem aí ao longo da nossa programação, aproveitando todo o conteúdo produzido pela BMC News, agora vindo do Você com Dinheiro, baita programa aqui da nossa programação. Então um abraço para todos que buscam aí esse conhecimento sobre o mercado financeiro e costumam povoar o nosso chat e também a nossa audiência. Vamos, claro, agora para uma leve atualização de mercado, antes de começarmos com o nosso giro de notícias. O Ibov hoje animado, respirando, dando aquela bela respirada, voltando, olha só, aos 100 mil pontos, neste momento 101.214 pontos. Será que já dá para fazer aquela festa dos 100 mil pontos pela 15ª vez aqui nos últimos anos? Acho que ninguém queria essa festa, ninguém queria que voltássemos aos 96, 97, 98 mil pontos. Fato é que nós testamos essas margens e agora retornamos aos 100 mil, acima dos 100 mil pontos, que é uma zona ali de segurança para o investidor brasileiro. Eu gostaria de saber do nosso chat, você que está aqui acompanhando a programação, está confiante com esses 100 mil pontos? Será que essa nossa festa dos 100 mil vai ser uma bela de uma rave que não tem hora para acabar, nunca mais você sai dessa festa? Ou vai ser aquela festinha de aniversário de terça-feira que você vai na casa de um tio, come 3 esfirras e vai embora? Não sei quanto vai durar essa nossa alegria. Fato é que 101.217 pontos, atual cotação do nosso principal índice acionário, 1,55% de alta neste momento para o Ibovespa. Dólar futuro oscilando de forma negativa, já somando na semana 1,62% de queda, lembrando para os contratos negociados futuramente para a moeda norte-americana. Neste momento, R$ 5,17, 5,171, cotação exata negociada para o dólar futuro. A gente ainda tem um caminho aí longo até o fechamento do mercado, até o encerramento das operações, mas claro, vou trazendo essas atualizações durante o nosso jornal, durante o Top News. Principais destaques positivos da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Apvida, 18,47% de alta para a Apvida. Nós teremos uma grande injeção de liquidez da família controladora da companhia. Nós teremos também, possivelmente, um follow-on. Esse follow-on ele deve ser aprovado ainda em Assembleia. Então, Apvida, 18,47%. Perdia muito valor até este momento depois da divulgação dos seus resultados. Parece que os resultados do último trimestre ali do ano passado não agradaram em nada ao mercado. Nós tivemos a divulgação no começo do mês de março e, claro, neste mês apenas, março de 2023, a Apvida perdeu 41% de valor. Agora recupera um pouco dessa oscilação. No entanto, mesmo com os 17% de alta de hoje, ainda temos 41%. Lembrando, essas cotações elas são atualizadas, elas são equiparadas aqui diariamente em tempo real pelo Profit Pro da Nelogica. Então, ferramenta que nós utilizamos aqui para trazer essas informações a quem nos assiste. Então, a Apvida, 18%, é o maior destaque positivo de hoje, tanto pelo anúncio do follow-on, que deve ser povoado ali, deve ter a maior parte da sua captação pela família controladora, cerca de 360 milhões de reais dos 395 milhões de reais que estão sendo previstos para serem captados a mercado, e também uma baita injeção de liquidez com o sale leaseback de alguns imóveis, mas daqui a pouco a gente traz essa informação completa. Qualicorp, divulgação de resultados, também tem uma forte alta, o ativo animando o mercado, mas lembrando, esse ativo aqui, essa ação especificamente, ela sempre povoa ou as maiores altas no nosso índice ou as maiores quedas. Ativo muito volátil, pelo menos nesse começo de 2023. No dia, nós temos uma alta de 7,67% e no ano uma queda de 30%. Então, caiu bastante nos 3 primeiros meses do ano e está tentando recuperar algumas margens. Qualicorp 7,67% não é o suficiente para reduzir essa queda mensal. Ainda temos em março uma queda de 12% para o ativo. Pets também está aqui entre as maiores altas. E olha só, Braskem. Nós comentávamos na sexta-feira uma forte alta para a Braskem na sexta-feira, depois da fala de Jean Paul Prats, indicando que a Petrobras não só
encerraria o processo de desinvestimento da Braskem, como também aumentaria a sua posição na companhia. O mercado ficou em polvorosa, ficou maluco, começou a precificar para cima o ativo, ganhou 7% na sexta-feira, ganhou quase 4% ontem e hoje ganha mais 6,33%. Então, o ativo recuperando boa parte desses valores que eram ali perdidos durante as últimas semanas. A oscilação no ano ainda é negativa, nós temos 16% de queda no ano para a Braskem, no entanto, na semana 10,53% de alta, principalmente motivada essa alta pela fala de Jean Paul Prats, atual presidente da Petrobras. Tanto a Petrobras quanto a Braskem vieram ao mercado, emitiram comunicados dizendo que não há absolutamente nenhuma mudança no processo de desinvestimento da Braskem, ou seja, essa mudança, se ela for proposta pelo novo presidente, ela deve passar pelo conselho, deve passar por avaliação, por uma análise mais cautelosa da equipe que gere o portfólio da Petrobras. No entanto, o mercado já está precificando, já está tentando antecipar esse movimento. Braskem subindo bastante nos últimos dias. Raízen em patamar positivo, Eletrobras aqui finalmente ganhando um pouquinho de valor depois de sofrer bastante nos últimos meses. Ambev e Engie formam essas maiores altas do dia de hoje. Destaque também para São Martinho, 4,15% de alta. No ano ainda soma uma queda superior aqui a 6%, 6,41%, muito puxada naquele comecinho de ano pelo alongamento da isenção, claro, dos combustíveis aqui para o Brasil, que tira um pouco de competitividade dos sucroalcooleiros, que é o principal modelo de negócio aqui da São Martinho. Do lado negativo, quem nós temos? Redditor, 4,71% de queda. Parece que as coisas não estão legais para a Redditor. Depois da divulgação dos resultados, o mercado começou a bater no ativo, 4,76% de queda neste momento. MRV e Exetec também, depois daquela divulgação do programa Pode Entrar da Prefeitura de São Paulo, os ativos deram uma bela de uma animada, deram aquela respirada. O mercado ficou animado, mas parece que voltamos a falar sobre juros na semana passada e aí desanimamos novamente. Os ativos estão perdendo o valor e já somam aí uma queda significativa no ano, 9,61% de queda no ano para o ativo de MRV, já recupera parte dessa queda no mês de março, 16% de alta, e para Exetec, para Exetec, nós temos uma queda de 7,71%. Então, ambos os ativos voltados ali a uma camada de baixa renda, de um pouco menor renda do que ativos que nós já conhecemos, como o JHSF e outras grandes construtoras. No entanto, ainda não viveram esse fulgor, esse incentivo que estava previsto ano passado com a volta do programa Minha Casa Minha Vida e também dos incentivos à moradia aqui no Brasil. Para os Estados Unidos, como estamos? Bolsa nos Estados Unidos está nem para lá, nem para cá, está perdendo um pouquinho de valor, mas praticamente em estabilidade. Nós temos 0,14% de alta para Dow Jones, virou o sinal ao longo do dia, ainda mantinha uma força compradora e agora virou para o negativo, 0,14% de queda, 0,32% de queda também para S&P 500. S&P 500 que sofreu bastante durante os últimos dias, em igual proporção a Dow Jones por conta, claro, da crise bancária. E a Nasdaq também perdendo mais valor, 0,66%. Na Europa nós tivemos estabilidade, na Ásia alguns ativos, alguns grandes índices acionários ganhando um pouquinho de valor, perdendo um pouquinho de valor, então patamar de estabilidade, ritmo de estagnação, pelo menos para o dia de hoje, nos mercados internacionais. Quem se descola dessa relação é o nosso Brasil, Ibovespa 1,58% de alta. Paula Moraes. Será que nós conseguimos segurar esses 100 mil pontos? Eu acho que é difícil, viu? O Ibovespa está bem volátil e a gente tem algumas notícias ainda a serem divulgadas. Tem arcabouço fiscal, a gente tem discussões sobre reforma tributária, tem bastante coisa aí e para quem está acompanhando agora essa volta aos 100 mil pontos, tem que ficar ligado também aqui no nosso noticiário todos os dias, né, Paula? Exatamente, né, Gabriel? Principalmente, né, sobre todas essas questões políticas que ainda têm trazido aí, mexido bastante com o mercado, com muita volatilidade. Muito boa tarde para você que está aqui, né, ligadinho na nossa programação, acompanhando o nosso Top News, trazendo, né, os principais pontos. Agora, bom, o tom do dia foi aí, né, muito relacionado em questão à ata do Copom, né, essa ata que veio bem aí, hawkish,
como veio o comunicado da semana passada, apesar disso tudo, acabou trazendo uma sinalização ali para o próprio mercado, que conseguiu atingir os 100 mil pontos, perdeu, enfim. A gente tem aí alguns pontos importantes em relação a esta ata. O próprio ministro, né, Fernando Haddad, confirmou hoje que esta apresentação do novo arcabouço fiscal, né, este arcabouço tão importante que foi citado na ata, houve ali, viu, Gabriel, até um ponto muito interessante, porque o governo, desde o início, né, deste governo, tem trazido ali, né, uma responsabilidade em relação aos juros altos, pelo fato do não crescimento no Brasil, pelo fato realmente de uma grande preocupação de um mercado de crédito, principalmente para as empresas, para o setor jurídico, que tem sofrido muito. A gente tem debatido muito este tema e sempre ali, né, o próprio presidente colocando, né, o peso disso tudo em relação ao próprio Roberto Campos Neto e também a taxa de juros. Na ata de hoje, especificamente, parece que se inverteu, né? O próprio comunicado trouxe ali que, para diminuir juros, vai depender muito mais ali de um arcabouço fiscal plausível, né? E trazendo, então, ali um pouco, né? Trazendo esse contraponto para o lado do governo, né? Depende muito do que será apresentado. Este texto do arcabouço fiscal, apesar dos ministros já terem sinalizado nos últimos dias que vai agradar tanto o governo quanto o mercado, que é algo muito ambíguo, por sinal, porque para agradar o governo, que tem aí, né, uma lista de gastos, um governo mais expansionista, com muitos, né, gastos a serem cumpridos, com promessas de campanha, inclusive, não agradaria do outro lado, enfim, né, trazendo aí uma visão de que seja um arcabouço maravilhoso, é o que a gente vai acompanhar, é o que a gente vai ver na apresentação que o próprio Fernando Haddad acredita que possa já vir a acontecer nesta semana. Houve aí uma mudança, inclusive, né, nesta apresentação, iria só acontecer depois que ele voltasse da China, a viagem foi cancelada, então, segundo o ministro, agora, né, esse texto deve ser apresentado, portanto, vale lembrar que precisa ser enviado, né, primeiro ali para o Executivo, depois para o Legislativo, e tem um prazo, há uma previsão que isso vá para o Legislativo até o dia 15 de abril, então, para ser, então, compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora há pouco, tem dois pontos importantes, paralelo, né, ao arcabouço fiscal, uma outra pauta muito importante que o investidor fica de olho, que o mercado fica querendo realmente entender, é sobre a reforma tributária, né? Até porque, né, qual é a mágica do governo em conseguir fechar a conta, né, com gastos ali mais expansionistas sem uma reforma tributária? Então, esta é uma pauta muito importante. Haddad disse o seguinte, abre aspas, ele que está participando de um evento junto com vários prefeitos: queremos colocar ordem e transparência no sistema tributário. Temos uma reforma do sistema de crédito para ser feita. O arcabouço fiscal vai ser, sim, apresentado esta semana para o público e também para o Congresso. Os 27 governadores dizem que a reforma tributária é justa. Temos uma oportunidade única. O país inteiro está unido pela reforma tributária. Fernando Haddad ainda falou que tributária vai ter uma regra ali de transição suave de 20 anos. E ele falou que o impacto dessa tributação, principalmente sobre o PIB, é de 10% num pior dos cenários, numa das piores hipóteses, né? A equipe econômica, inclusive, acredita que esta reforma pode fazer aí, pode trazer uma melhora até de 12% ali, mais ou menos em relação ao PIB, num cenário ruim. Agora o Haddad disse que na pior hipótese seria de 10%. O sistema jurídico brasileiro é o mais caro do mundo, de acordo então com a Haddad, 40% é de disputa tributária. É melhor cobrar menos na base tributária, né, ter ali uma base maior e todo mundo saber o que deve. Paralelo a isso, a ministra, né, Simone Tebet, ministra do Planejamento, que também participa do mesmo evento, ela disse o seguinte aos prefeitos: não é preciso ter medo em relação à reforma tributária, o medo de uma unificação, por exemplo, do ICMS com o ISS. A Simone Tebet, ela disse, inclusive, né, que para todos esses prefeitos não temerem uma possível unificação numa reforma tributária, lembrando que a gente tem 3 textos, né, que estão sendo discutidos em relação à reforma tributária. E ela fala o seguinte, que uma unificação do ISS com o ICMS nesta reforma não é motivo de preocupação para os prefeitos e que essa mudança não vai significar, na verdade, menos recursos ali para os municípios, nem para os gestores, né, para os prefeitos em si, e que só vai incentivar o crescimento da economia. Abre aspas aqui para ela, que disse o seguinte: essa reforma tributária é a única bala de prata que nós temos no momento. Fecha aspas. Embora a reforma mantenha uma arrecadação igualitária ali nos primeiros 20 anos, ela vai aliviar
aliviar a indústria, fazer a indústria ser mais competitiva. Em discurso aí, durante esse painel, que está sendo promovido, né, pela Marcha Brasília em defesa dos municípios, Simone Tebet também acrescentou que essa reforma deve gerar mais empregos, aquecer o comércio e, por consequência, acabar levando recursos aos municípios. Mais uma vez, batendo na tecla da importância de se aprovar essa reforma tributária. Vale lembrar, né, Gabriel, que essa é uma pauta antiga. Não é de agora, já há anos, né, se fala da importância de se fazer uma reforma tributária, 3 textos já foram ali, né, inclusive lembro muito que desde o início do outro governo, do próprio governo de Bolsonaro, ele teve muita resistência também na Câmara ao apresentar, né, a questão da reforma tributária, uma pauta que agora, segundo a ministra, segundo, né, o próprio ministro Fernando Haddad, que essa articulação toda, inclusive do presidente Lula, conseguiria viabilizar uma votação emergencial. Já se fala até em desmembrar partes do texto ali da reforma, né? Fazer ali por partes para conseguir fazer essa aprovação. E eles debateram muito este assunto, o assunto hoje que dominou a pauta aí, principalmente além desta ata do Copom, mais hawkish ali, né? Trazendo um tom mais firme em relação e jogando a responsabilidade, quer que a gente baixe os juros para o governo. Então, apresente um arcabouço fiscal crível, né? E tenha paciência, porque até ele cita isso, né? Ele usa esse termo especificamente na ata. Por um outro lado, né, o próprio ministro ali tentando falar muito mais do arcabouço que vai ser apresentado essa semana e trazer a pauta da reforma tributária também aí como, né, uma pauta importante para o mercado acompanhar, Gabriel. Maravilha. Inclusive sobre o arcabouço fiscal e também sobre a ata do Copom, nós tivemos um comunicado que foi um pouco duro, pode até ser interpretado como uma cutucada do Banco Central às autoridades públicas. Nós temos aqui o Banco Central dizendo que seguirá acompanhando esse desenho, a implementação, a tramitação de todo o arcabouço fiscal e que será apresentado pelo governo e votado pelo Congresso. O Copom, no entanto, ele enfatizou que não há relação mecânica entre a convergência da inflação e a apresentação do arcabouço fiscal, ou seja, indicando para o Poder Executivo de que não é o suficiente apenas apresentar o arcabouço fiscal, ele terá de ser votado, terá de ser discutido, aprovado e os resultados desse arcabouço eles terão de ser sentidos na inflação para que o Copom ele comece a cortar os seus juros. Então, o Copom já antecipando que o arcabouço fiscal, a simples apresentação desse arcabouço não é suficiente para impactar a política monetária. Ele também disse aqui que a materialização de um cenário com um arcabouço fiscal sólido e crível pode levar a um processo desinflacionário mais benigno através do seu efeito no canal de expectativas. Então, o Copom pontuando, dizendo que isso pode realmente ter efeito sobre a inflação, no entanto, ponderando, dizendo que não há efeito mecânico, não há uma relação direta entre apenas a apresentação e essa ancoragem das expectativas de inflação, que as expectativas do mercado elas não são necessariamente as expectativas do Comitê de Política Monetária que são utilizadas para reger a política monetária do Brasil. Nós também temos aqui o Copom dizendo que a harmonia entre as políticas monetária e fiscal reduz distorções, diminui a incerteza, facilita o processo de desinflação e fomenta o pleno emprego ao longo do tempo, ou seja, pedindo esse alinhamento entre a política fiscal e também a política monetária para não gerar as rusgas entre os poderes e, claro, enxergar esses possíveis efeitos da política aqui na economia real. Você mencionava essa questão da reforma tributária, Paula. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele também defendeu a reforma e falou que ela tem de trazer eficiência econômica para o país, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que falou, claro, nesta terça-feira na 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios. Para Alckmin, o modelo tributário brasileiro é caótico e injusto, tanto na cobrança quanto na distribuição dos recursos, segundo o vice-presidente. A disparidade entre a distribuição varia de R$ 30 a quase R$ 9.000 per capita para os municípios. Para Alckmin, o modelo tributário, abre aspas, dificulta a exportação porque acumula crédito e não estimula investimento. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica e que para o Brasil precisa crescer mais forte. Estamos confiantes e o caminho é o diálogo, fecha aspas. Então, parece que todos os entes do governo
a ministra Simone Tebet, o ministro Fernando Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora Geraldo Alckmin estão levantando com um pouco mais de intensidade essa pauta da reforma tributária. Nos próximos dias ou semanas a gente já deve ter acesso a um esboço, a um arquétipo do que pode ser essa reforma e quais serão as mudanças que o Executivo deve aplicar nessa reforma. O Gabriel, a gente sabe, na verdade, né, que a reforma em si, ela tão importante, mas ela vai desagradar alguns dos lados ali em si. Eu estou olhando aqui agora, até inclusive, né, o presidente da bancada ruralista que se posicionou em relação a esta fala. Agora há pouco até você, né, trouxe aí o próprio Geraldo Alckmin, né, falando que vai beneficiar muito mais a indústria, lembrando que ele também é ministro ali da Indústria e do Desenvolvimento do Ministério do MIDIC. A reforma tributária, na visão ali do Pedro Lupin, que é, né, o representante, né, o presidente da bancada ruralista, ele acredita que, na verdade, isso vai atender muito mais bancos e indústrias e vai acabar elevando a carga tributária do setor agro. Ele, que é um deputado, defende muito a diferenciação em questão das alíquotas, critica também este modelo, né, do cashback, acabou trazendo, então, aqui um manifesto hoje, né, sendo muito contrário a essas principais propostas que já estão ali, os textos que já estão em discussão sobre a reforma tributária no Congresso Nacional. Diz que isso tem preocupado muito, tirado o sono exatamente dos representantes do agronegócio no Brasil. Lembrando, né, que o nosso PIB aí tem uma alta, né, responsabilidade, o agro tem uma alta responsabilidade em relação ao PIB brasileiro e é uma grande preocupação agora para o setor do agro, realmente, os textos que estão em andamento sobre a reforma tributária que poderiam beneficiar mais a indústria, beneficiar mais o setor financeiro e poderia acabar trazendo uma oneração maior em relação ao agro, a despeito dessa promessa de tentar simplificar, né, o sistema aí de reprovação unânime, de reduzir o volume, inclusive, de alguns dos tributos, corrigir distorções setoriais. Os textos acabam gerando uma percepção negativa de que a conta salgada vai para o agronegócio, o setor que responde aí pelo menos 1/4 do PIB brasileiro nacional, quase metade do total exportado pelo país. Teme, então, que estas propostas que estão em discussão possam acabar, né, trazendo aí peso maior para o setor do agro. Agora, Gabriel, mudando aqui um pouco a pauta, né, já que a gente está falando do setor mais, né, trazendo o lado político de toda essa discussão, a gente está acompanhando muito o embate entre Arthur Lira e também Rodrigo Pacheco, um embate ali, né, das duas casas, principalmente sobre as MPs, né, sobre a aprovação ali, sobre a discussão das comissões mistas sobre as MPs, tema muito importante para o governo, porque tem MPs ali que são importantes, medidas provisórias que podem caducar e que são medidas né, que foram promessas de campanha, principalmente em relação ao Auxílio Brasil, de volta também ali, o Minha Casa Minha Vida, algumas dessas MPs que são importantíssimas pautas para o governo em serem aprovadas, tá aí no meio desse imbróglio todo por conta dessa queda de braço entre Lira e entre Pacheco, que desde a semana passada já teriam conversado, já teriam, né, chegado ali, tentado conversar, não houve nenhum acordo e agora há uma atualização de que o Senado, então, acaba de rejeitar a proposta de Arthur Lira, proposta esta que queria ter mais votos da Câmara nas comissões mistas, né? Ter mais poder de voto na Câmara do que do Senado. Então, o Senado, rejeitando a proposta de Lira, Planalto deve transformar parte dessas MPs, então, agora em projetos de lei. O líder do Congresso ali, o senador Randolfo Rodrigues, ele acaba de informar, então, que o Senado não vai aceitar que os deputados ampliem, então, a sua participação nestas comissões mistas que analisam as medidas provisórias. Ainda tem medidas também do governo Bolsonaro, mas medidas importantes para Lula. Como tinha, então, sido pedido pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, na negociação, Lira queria ter mais votos ali do que o Senado. O Senado, então, não quer. Randolfo Rodrigues acaba de afirmar que não entende, né, não entender o porquê dos líderes, então, ali do Senado, esse desequilíbrio todo nesse bicameralismo que ele citou aqui, né? Essas comissões mistas que são aprovadas com votos das duas casas. A fala ocorre logo após a reunião que aconteceu mais cedo, junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o líder do governo também lá do Senado, Jacques Wagner, também participou deste almoço. O Pacheco já havia se reunido com Lira por volta das 11 horas da manhã. Eles teriam conversado um pouco sobre este assunto que tem trazido aí realmente, né, uma rusga muito forte entre esse
clima, né? O quanto seria importante para o governo, na aprovação das pautas, né, conseguir conduzir, articular bem entre a Câmara e o Senado, mas a gente vê aí um grande embate e não tendo, então, solução. De acordo com o Randolph, as MPs que o governo considera prioritárias devem adotar o rito normal das comissões mistas e outras, então, devem ser tratadas por projeto de lei com urgência. Abre aspas aqui, para a resolução imediata do impasse, estamos avançando em algumas medidas provisórias tramitarem em comissões mistas, outras vão tramitar como projetos de urgência. Tá aí, então, né, medidas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, várias outras, né, pautas importantes do governo aí paradas nessa guerra, nessa briga aí de força, de ego, de poder entre os presidentes das duas casas, Gabriel. A questão que fica, Paulo, é a seguinte: se era sempre assim, por que mudar agora? E claro, não mudamos nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado. Porque essa briga neste momento não poderia ter acontecido ano passado, no ano anterior? O que mudou nessa relação política para a Câmara dos Deputados ter mais participação na votação dessas pautas nas comissões mistas? Então, claro, grande discussão. É uma discussão que acaba prejudicando, claro, o andamento dessas pautas no Senado, na Câmara e nas comissões em si e atrasando a aprovação, atrasando a discussão, atrasando, claro, o desenvolvimento necessário para o Brasil. Então, nós temos uma briga de egos, uma briga de poder aqui acontecendo entre Senado e Câmara dos Deputados, praticamente desnecessária, porque acontecia da mesma forma no ano passado, com os mesmos governantes, com os mesmos representantes, tanto na presidência do Senado quanto na presidência da Câmara dos Deputados. Então, queria a opinião do nosso chat. É necessária essa briga no momento que nós estamos vivendo? Inflação alta, juros altos, economia tentando se estabelecer, novo governo tentando aprovar as suas pautas. Será que essa briga é bem-vinda neste momento? Briga nunca é bem-vinda, né, Paulo? Então, claro, Exato. Aguardamos os desdobramentos e traremos todas as atualizações aqui para o investidor que acompanha a BMC News. E olha só, o pessoal estava me cobrando no nosso chat, Paula, de uma notícia que saiu durante o dia de hoje: nova recuperação judicial na praça, nova discussão sobre endividamento de companhias, dificuldade de crédito. Nós temos o custo financeiro também aumentando muito, está prejudicando algumas companhias muito alavancadas. É o caso do Grupo Petrópolis, que é dono da Itaipava e da Cristal, que pediu hoje a sua recuperação judicial. Então, além de Americanas, além da Oi fazendo a sua segunda recuperação judicial, além de várias outras companhias, nós temos agora o Grupo Petrópolis pedindo a sua recuperação judicial, dizendo que na combinação de alguns fatores exógenos e alheios ao controle dos requerentes, gerou uma crise de liquidez sem precedentes no Grupo Petrópolis, que comprometeu o seu fluxo de caixa a ponto de obrigá-lo a buscar a proteção legal com o ajuizamento desse pedido de recuperação judicial. Então, nós tivemos alguns problemas com as operações. A receita da companhia ela caiu 20% do período antes da pandemia, então nós tivemos esse resultado de 2022 23% abaixo do de 2020, que é o ano ali da pandemia. Então, as coisas não estão boas para a economia brasileira, pelo menos para essas grandes companhias. Quem estava muito alavancado está vendo, claro, o seu caixa ir embora todo demandado ali por despesas financeiras, e agora o Grupo Petrópolis deve integrar mais esse grupo da recuperação judicial das companhias que buscam essa proteção da justiça. Posso até pedir para você olhar a Ambev para a gente? Porque, olha só, eu tô lendo aqui, né, que a Ambev acabou se beneficiando bastante sobre esta notícia, né, essa notícia aí de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, já que você trouxe, né, pontuando aí exatamente esse ponto importante, a companhia, que agora a Ambev pode acabar ganhando o mercado maior, inclusive aí, né, esse nicho especificamente já desse pedido de recuperação judicial do Grupo Petrópolis ali, várias marcas no caso, né, de menor produção, um cenário de dificuldade em relação principalmente ao concorrente. Parece que a Ambev pode ter aí tido um bom desempenho hoje. Deixa eu voltar então com o Gabriel, vamos olhar aí como que está a ação nesse momento. Perfeito, nós estamos aqui abertos com o mapa de Ambev, 4,45% de oscilação positiva neste momento, Paula, e claro, um desenho bem característico aqui dessas notícias que são divulgadas, desse fulgor que toma conta dos mercados. Ambev disparou durante o pregão de hoje, ganhou muito valor, chegou a uma máxima aqui, ó, negociando em R$
15,03. O preço atual, é claro, de R$ 14,56. Então ganhou bastante valor. No ano está em praticamente estabilidade. No entanto, reverte aqui um movimento de estabilidade que nós vimos desde o ano passado, desde 2021. Nós estávamos aqui nessa região próxima aos R$ 15,84. A próxima aqui veio buscar também essa mínima aqui no ano de R$ 12,96 e agora R$ 14,56. Um forte movimento comprador para a Ambev. Se eu conseguir expandir aqui o nosso mapa, podem ver que nos últimos dias nós tínhamos oscilações próximas ali da estabilidade e agora 4,45% de alta, já chegou a ganhar mais valor ao longo do dia. O mercado vai se acalmando agora ao fechamento das suas operações, viu, Paula? Bom, a gente vai seguindo, né, Gabriel? Tentando aqui entender todos esses movimentos, né? Trazendo aí notícias importantes. E antes da gente também aqui, né, continuar nosso bate-papo, trazendo sempre opinião, né, dos grandes especialistas que chegam aqui com a gente. Posso já chamar a Paola Mello, que está aqui junto com a gente, pronta? Se a Paola estiver aqui na tela, vamos lá então. Paola Mello, que está aqui para conversar com a gente. Grande Paola, seja sempre muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom, vou deixar às vezes aqui, né, para o Gabriel começar as perguntas. Maravilha. Tô aqui já começando o programa hoje, eu só tô aqui, né, de intrusa hoje. Não? Apoiando o estagiário de luxo aqui da BNC News. Que isso, Gabriel. Eu sou extremamente grato. Vamos lá, depois eu emendo minhas perguntas aqui com a Paola, fica à Maravilha. vontade. Paola, nós vamos abrir inclusive o Ibovespa neste momento. Estamos nos encaminhando aqui para o fechamento dessas operações. Um dos principais destaques do dia e uma das companhias que nós sempre comentamos quando a senhora está presente aqui na nossa programação, a Apvida. Depois dos resultados, teve alguns problemas com o mercado, chegou a perder mais de 50% do seu valor de mercado. Então, apenas de um mês, esse movimento foi muito forte. Lembrando, nós tivemos uma revisão das expectativas de margem, tivemos uma revisão das sinergias encontradas na M&A e a Apvida parecia que era um ativo escanteado pelo mercado, estava perdendo bastante valor. Tinha alguns investidores ali enxergando, falando, não, agora que caiu bastante, é hora de investir. Parece que quem salvou a Apvida, pelo menos no dia de hoje, com a informação de hoje, foi a família controladora, a família Pinheiro, que arquitetou aqui duas ações específicas para a Apvida. Primeiro, um follow-on, a expectativa do mercado é uma arrecadação de 395 milhões aqui para a venda dessas novas ações e 360, ou seja, a maior parte desse valor que deve ser arrecadado, ele está, claro, ele deve ser destinado à família controladora. E nós temos também um movimento de sale-leaseback, ou seja, 10 imóveis da Apvida que foram adquiridos por M&A depois de 2018. Eles vão ser vendidos para o grupo controlador, para a família controladora. Vai entrar cerca de 1 bilhão e 250 milhões de reais em caixa da companhia e essa companhia tem, claro, a opção de compra, a opção de recompra desses imóveis em 36 e 60 meses, nesses prazos estipulados. É o suficiente para aliviar o investidor em relação à Apvida? Como foi recebida essa grande organização da família para tentar dar mais liquidez para o ativo, estabilizar as operações, reduzir um pouco a alavancagem e dar esse sinal positivo para o mercado? Como que você recebeu todas essas notícias? Foi muito bem recebida, Gabriel. Como você vê, a ação reagiu super bem, né? O mercado tinha uma preocupação muito grande com a questão da liquidez da Apvida, né? Então, desde que eles fizeram a fusão com a Notre Dame, o mercado ficou um pouco receoso, a ação subiu muito no anúncio do deal e a verdade é que daí para frente começou-se uma tempestade perfeita, né? A empresa não conseguiu apresentar sinergias relevantes em relação à consolidação. Essas duas operações permanecem quase um ano depois ali praticamente separadas, então a gente não viu muitas economias e para piorar um pouco a situação, houve um aumento expressivo da sinistralidade. Então aquele toque de Midas que os investidores esperavam, né, que a operação da Apvida que era tão bem gerida, que à medida que eles incorporassem novas aquisições, que eles iriam elevar as margens dessas operações adquiridas para o mesmo patamar das operações que eles já tinham. E a verdade é que isso não só não aconteceu, como a margem do grupo consolidado piorou. E aí, para ficar um pouco pior a situação, como se não bastasse, teve toda a elevação do custo de capital no Brasil. Então, os investidores estavam muito, muito preocupados
com uma eventual falta de recursos, porque apesar do caixa que a gente vê ali consolidado dentro da Apvida, ele não está integralmente acessível para a companhia, porque uma parte desse caixa está nas operações adquiridas, não é tão fácil movimentar isso de uma empresa para outra, e a holding precisa de um acesso livre ao seu caixa para poder fazer frente ali a todo o seu endividamento, que precisa ser amortizado, né? Toda a movimentação do dia a dia da companhia. Então, existiu uma preocupação muito grande. Fazer essa operação com os imóveis e reduzir um pouco o aumento de capital puramente como um follow-on foi muito bem recebido, porque isso traz uma diluição menor para os acionistas atuais. Quando você tem uma empresa que você acha que tem um problema de liquidez e o controlador vai lá e banca a parte dele no aumento de capital, ele também dá uma sinalização boa para o mercado, né? De olha, eu vejo que a empresa precisa de dinheiro e eu vou pôr do meu também, então você que é um minoritário pode vir comigo, né? Porque se der errado a gente está junto e eu que tenho mais informação do que você, estou te dizendo que vai dar certo. Então isso certamente dá uma confiança. Essa parte que foi da venda dos 10 hospitais, aí a preocupação que poderia despertar no mercado é, poxa, mas será que é justo o valor que ele está pagando por esses hospitais? E aí eles mostraram que houve um processo competitivo, eles buscaram investidores no mercado, fizeram ofertas e a oferta da família controladora foi a mais elevada. Então isso também deu um certo conforto do ponto de vista de governança, que tudo foi feito de uma maneira correta. Então foi uma boa saída, né, para uma empresa que estava começando a ficar numa situação um pouco mais delicada, Gabriel. Inclusive, era a pergunta seguinte, já tinha gente mandando no nosso chat, falando que encontrava ali certo conflito de interesses na compra dos imóveis. Mas como a senhora mencionava, até no comunicado exibido ali ao mercado, publicado a mercado, a companhia fez um processo competitivo de vendas e a família Pinheiro teve oferta mais alta. Então nós temos aí essa salvaguarda para os investidores que estão receosos com o conflito de interesses. Esse conflito ele pode não acontecer agora com a venda desses imóveis, mas você acredita que no futuro, ali, com essa possível recompra desses ativos pela companhia, pode gerar algum desconforto nos acionistas? Ou a recompra ela não é, neste momento, o caminho mais indicado para a companhia nos 36 ou 60 meses que estão previstos ali nesse contrato de sale leaseback, Paula? Essa recompra, ela pode acontecer sim. Eu imagino que vamos viajar aqui no tempo e que a gente está num cenário em que as taxas de juros tenham caído, né? E aí o valor desses ativos vai se valorizar. E pode ser um bom negócio para a família vender de volta para a empresa, eventualmente mais caro até do que o valor que ela pagou. Então isso pode acontecer sim. E aí nesse momento, naturalmente, vão ter questionamentos novamente justificando, né? Poxa, isso vai ser feito a valor de mercado, vai ter novamente um processo competitivo e é super legítimo que o acionista minoritário queira saber tudo isso. Dá para ser feito de uma maneira correta, né? Vamos supor que no futuro a empresa esteja desalavancada e ache que é estratégico ser dono dos ativos, que isso melhora os indicadores de capital dela. Pode ser que faça sentido, enfim, é difícil especular. A gente não tem os detalhes da transação, eu imagino que eles não estejam deixando assim a empresa, né, com uma arma no pescoço, assim, pressionada a recomprar esses ativos por um determinado critério, uma determinada data. Se for isso, é muito ruim, eu não acho que é o caso. Eu acho que eles só estão tentando dar um conforto que, como alguns ativos estão sendo tirados da companhia, que eventualmente eles possam voltar. Mas essas transações com partes relacionadas, elas sempre despertam aí paixões e elas precisam ser feitas da maneira mais correta possível, né? Então, empresas deveriam sempre colocar os seus conselheiros independentes para avaliar essas transações. Quando você tem uma família, um acionista de referência, o ideal é que ele fique fora desse tipo de avaliação. Mas, enfim, esse é um problema para o futuro, Gabriel. Agora, acho que a situação assim, prioritária é resolver essa questão de liquidez e aí, na sequência, ver como eles vão fazer para recuperar a rentabilidade dessa companhia. Eu já convido você que está nos assistindo nesse momento, ficou curioso, está receoso,
daqui 36 meses ou 60 meses, volte à programação da BMC News, que com certeza a gente vai trazer todas as atualizações sobre essa possível recompra ou não desses imóveis que foram vendidos. Paula, temos de ir agora para o intervalo comercial. Na volta a gente traz mais Paula Mello aqui com algumas ponderações sobre o setor de saúde, sobre o setor de educação, que também está vivendo maus bocados no dia de hoje, mas depois do intervalo comercial, depois do anúncio dos patrocinadores. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Estamos de volta aqui no nosso Top News, trazendo as notícias, repercussão deste fechamento do mercado. A gente fala agora sobre a Ânima Educação, que divulgou aí o resultado do quarto trimestre. Bom, que resultado ruim, né? No ano a empresa acabou registrando um EBITDA ajustado de R$1 bilhão. Teve ali uma alta de 33% em relação a 2021 e um crescimento na margem de 21% no quarto trimestre. Porém, a receita teve ali uma leve queda, na verdade, ali na comparação de 0,4% na comparação do quarto trimestre, crescendo 34,4%, né, no aglutinado aí do ano. A base de alunos que acabou também ali apresentando um leve crescimento, pequeno, mas um leve crescimento de 0,9%, praticamente uma estabilidade com o número que já havia sido apresentado nos períodos ali, no mesmo período do ano passado. A gente tem visto o setor aí de educação sofrendo bastante, né? Deixa eu ir direto com o Gabriel, que já está com o mapa aqui aberto, com o setor aberto para a gente trazer, né, a movimentação de hoje, antes da gente repercutir aqui com a Paola. Exatamente, Paula. A gente viu uma disparidade. Na semana passada encerramos a semana com o Indux ganhando quase 9% de valor e Cogna caindo 8%. Então, bem dispare, bem distante esses ativos se distanciando no nosso mapa de calor. Um do lado positivo, maior alta do dia, e outro do lado negativo, maior queda do dia. Hoje quem se destaca é a Ânima, como você bem mencionava, com a divulgação dos seus resultados. O que preocupou foram algumas mensagens da diretoria da companhia e também essa alavancagem que... A gente fala de alavancagem agora nesse cenário que o juros está caro, as empresas estão tendo problemas ali com o empréstimo, com o crédito. Aí a alavancagem já viu um palavrão aqui para o mercado financeiro. E o ativo está despencando, está perdendo muito valor no dia de hoje. Já estava aqui livre, leve e solto, livre, eu falo claro, em queda livre há um bom tempo. E agora R$ 2,74, 17,22% de queda na variação intradiária. Nós abrimos com um leve gap de queda, um levíssimo. A gente saiu aqui dos R$ 3,20 para os R$ 3,00, exatamente, um leve gap de queda e aí sim intensificando durante o dia, 17,22%. Paola Mello, agora a gente trocando de alhos para bugalhos, saindo da saúde, indo para a educação. Grande preocupação com o setor de educação, não apresentou muito fulgor, muito ânimo nesse comecinho de ano, que não sei se era esperado ou não pelo mercado, claro, pela mudança de governo. A gente falava desse kit Lula, sempre colocava educação, construção e algumas empresas específicas ali salteadas de alguns outros segmentos. Mas a educação sempre estava nessa conta.
Como que foi recebido esse balanço operacional de Ânima? A companhia realmente está com um problema de alavancagem ou é só receio exagerado do mercado? Como que fica a avaliação profissional da Paola Mello sobre Ânima na divulgação de ontem? Olha, o resultado realmente não foi bom, no entanto, não era para tanto. Eu acho que a reação realmente tem sido um pouco exagerada, o mercado está muito nervoso e eu acho que talvez a interpretação que a gente teve aí foi de que se até a Cogna melhorou, né, como é que a Ânima está nesse tipo de situação? Então, se a gente recapitular um pouquinho do que aconteceu durante a pandemia, né, a empresa que mais sofreu foi a Cogna. E a Ânima foi das empresas que atravessou melhor a pandemia. Eles têm um portfólio ali de tickets um pouquinho mais elevados, né? Quando você pega ensino superior de classes mais altas, não é o próprio aluno que banca seus estudos, são famílias que têm um pouco mais de renda, que acabam preservando ali a educação dos filhos. Se falta dinheiro, elas tiram de algum outro lugar, mas a educação ela acaba sendo preservada. Então, passado esse pior momento da pandemia, as empresas que sofreram mais voltaram a dar crescimento. Então, a Cogna, por exemplo, que tinha dado um guidance para o mercado que só voltaria a crescer em 2024, ela até mostrou um crescimento de receita ali no finalzinho de 2022. Então, eu acho que o mercado tomou isso como o mínimo que viria. E aí, quando a gente vê uma Ânima, um portfólio que a gente imagina ser muito resiliente, dando uma patinada ali e sem crescer top line em termos nominais, né? Então, ou seja, se a gente pegar esse período de inflação super elevada que a gente está, nós estamos, na verdade, decrescendo o faturamento em termos reais. Então, foi uma grande decepção. E como você muito bem pontuou, falar de alavancagem no cenário atual é um baita palavrão. E aí, se a gente combina alavancagem com faturamento desacelerando, o mercado já acende uma luz vermelha e fala, puxa, essa empresa vai ficar numa situação complicada. Então, eu acho que é um pouco esse cenário que levou aí os investidores a terem uma reação que eu diria até um pouco exagerada. Eu já tendo a olhar isso até mais com o olhar da oportunidade, né? Falar, poxa, será que essa queda não é acentuada demais? Porque não é também que eles vieram com um baita prejuízo, né, Gabriel? Então, eu acho que tem um certo exagero aí no caso da Ânima. Exatamente. Acho que o que assustou, você bem pontuou, foi esse crescimento. Em termos reais, você está decrescendo ali a sua receita gerada no período. Inclusive, o número de alunos, a gente cresceu só 0,9%. Isso para um ano inteiro de operações, uma comparação anual, acaba frustrando as expectativas de alguns investidores que apostam sempre no crescimento exponencial dessas companhias. E agora, especificamente, sobre o setor de educação. A gente sempre falava, como eu mencionei, sobre essas avenidas de crescimento que poderiam ser moldadas depois de um novo governo assumir. Nós já falamos em alguns momentos sobre a volta do FIES, a volta do financiamento ali da educação pelo governo federal. É um fator muito positivo que pode despertar esse setor de educação. Eu perguntei, claro, ao longo do dia para alguns analistas e gostaria de ouvir de ti. Nós tivemos um primeiro trimestre que já está para encerrar daqui a alguns dias, dificultado, 13,75% ainda nas taxas de juros, a inflação continua a subir, a gente teve uma alta de 0,84%, as coisas não melhoraram do ano passado para cá, se a gente for analisar ali na ponta do lápis, até podem ter piorado. E qual que é a importância desse primeiro trimestre para a educação? Se a gente não apresentar algo muito surreal, será que vai ser mais um ano perdido para a educação? Ou a gente tem bons fatores que podem surgir no meio do caminho, no meio desse 2023, que podem gerar valor para a educação? Ou para quem está investindo nesse setor, é longo prazo, não tem discussão, vai ter que segurar esses ativos por um bom tempo para eles se recuperarem. Qual que é a sua avaliação, Paula? Os primeiros trimestres são muito importantes no segmento de educação, é ali que a gente vê as grandes captações do ano. Depois, no terceiro trimestre, a gente tem uma captação secundária ali de meio de ano. Se a gente tiver num ano bom, ela pode ainda agregar base de alunos. Se for um ano difícil, ela no mínimo repõe as perdas ali por evasão. Então, os trimestres ímpares são, sim, muito importantes, mas é um setor de longo prazo, né? Então, se a gente pensar que um curso de graduação superior, ele leva de 4 a 5 anos aí, em média, toda vez que você mexe uma pecinha, vamos dizer,
põe um FIES, tira um FIES, a gente leva 4 ou 5 anos para ver o resultado integral disso. É um bom momento para entrar no setor de educação? Eu diria que sim, porque os ativos estão extremamente descontados. No entanto, eu não sei se eu apostaria nessa história de um novo FIES, né? Muita gente falou sobre o tal do kit Lula, que o setor de educação seria um dos que seria uma boa aposta, por conta do histórico do FIES. No entanto, o FIES que a gente teve antes, capitaneado pela Dilma Rousseff, ele veio num momento em que a situação fiscal do Brasil era muito diferente da atual. Hoje eu não vejo assim tanta disponibilidade para tirar dinheiro do fiscal para investir em educação. Então, dito isso, se vier um novo FIES, eu não imagino que ele tenha a mesma amplitude que a gente viu lá atrás. Fora que esse primeiro FIES, ele foi uma grande farra, né? Porque os alunos não tinham muitas exigências de nota para obter o financiamento. O que aconteceu foi que as pessoas acabaram migrando para cursos de maior valor agregado e, dada essa oferta que vinha crescendo muito, as empresas também começaram a ofertar cursos cada vez mais caros, porque o governo pagava e não fazia muitas perguntas. Então, a gente viu empresas como uma Cogna, por exemplo, tendo mais de 70% de sua base de alunos em tickets totalmente elevados. Isso não é o que o brasileiro pode pagar. Então, vamos imaginar uma versão assim de um FIES mais light, em que eventualmente eles abarquem cursos online, né? E aí a gente está falando de cursos que vão variar de 100 a 350 reais, 400 reais por mês, o que comprometeria menos o orçamento. No entanto, não seria aquela paulada que a gente viu nas empresas do ponto de vista de geração de caixa lá atrás, porque eram alunos que vinham com um ticket muito elevado, com uma margem elevada, então essas empresas geraram caixa como nunca. Eu não apostaria nesse tipo de cenário novamente, Gabriel. Então, eu acho que dá para entrar no setor, mas tem que ir com calma e tem que ter uma visão de muito longo prazo, porque não é algo que vai aparecer tão cedo ali na última linha para o investidor, não. Maravilha, então para você que acompanha a nossa programação em busca dessas ótimas oportunidades, não tem que comprar um ativo que vai disparar na semana que vem, cuidado, calma, setor de educação pode não ser para você, dá uma respirada, analisa se tem espaço ou não na sua carteira de investimentos. Lembrando, o investimento tem que ser feito ali na pontinha do lápis, com bastante calma, com bastante cautela, parcimônia. E é por isso que a gente traz informações todos os dias, porque o cenário ele pode mudar ali de uma hora para outra e, claro, afetar os seus investimentos. Mas para quem está com o olho no longo prazo, às vezes esse cenário que muda todos os dias pode não afetar tanto a carteira. Paula Mello, muito obrigado pela participação de hoje. É sempre muito bem-vinda na nossa programação, sempre um prazer conversar contigo. Até uma próxima. Até a próxima. Maravilha, e vamos continuando aqui com o nosso giro de mercado. Neste momento aqui, como nós mencionávamos, Ânima perdendo mais de 17%, fechando quase aqui nas mínimas do dia. E o Ibovespa, se o meu mapa puder me ajudar, se a tecnologia for solícita com o apresentador, 1,46% de alta para o Ibovespa. Já reduzimos um pouco essas altas, estamos de volta aqui aos 101.128 pontos. Já estivemos próximos dos 101.600 pontos e agora perdemos um pouquinho de margem, mas ainda acima dos 100 mil pontos. Então, patamar importante para o Ibovespa, estamos funcionando apesar do restante do mundo. O mercado vai fechar daqui a pouco. Na volta do intervalo, nós damos o fechamento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e, claro, trazemos os principais destaques do dia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o Top News, fechamento de mercado na BMC News, já que a gente fala que esse é o nosso programa de fechamento de mercado. Agora estamos nos aproximando das 5 horas da tarde, 16h58. 5 horas, lembrando, é o horário de encerramento das operações, tanto nos Estados Unidos quanto aqui para o nosso Brasil. 1,46% de alta para o Ibovespa, 101.128 pontos. Parece que estabilizamos nessa média desde a nossa atualização há pouquíssimo tempo. Então, o Ibov deve fechar próximo desse valor. Dólar futuro 0,7% de oscilação negativa. Lembrando, dólar à vista já encerrou as operações, dólar futuro R$ 5,16, 5,168, então perdendo bastante valor. Se nós viermos aqui no nosso ranking de moedas, se o telão me ajudar, claro que não, vou ter de recorrer novamente a essa tecnologia primitiva chamada mouse. Então o mouse vem aqui me ajudar no telão, o nosso mapa aqui da variação do dólar em relação às principais moedas do mundo, dólar perdendo valor de acordo aqui com o nosso Profit Pro, ele ganha valor em cima do dólar australiano, da lira turca, do rublo russo e do peso argentino. Do peso argentino ganha inclusive 5,11%. Então o peso argentino perdendo bastante valor em relação ao dólar. O restante dessas moedas está oscilando acima da moeda norte-americana, ganhando valor em cima da moeda norte-americana. Então nós temos aqui o ien japonês 4,26% de alta, ganhando muito valor em março. Lembrando, essa é a oscilação do mês como um todo, do primeiro dia de março até o dia de hoje. A libra esterlina também, a libra britânica também ganhando valor, 2,57%. O euro, 2,56% de alta perante ao dólar. O franco suíço, 2,50%. Então, basicamente todos em mesma oscilação positiva. Já o real brasileiro está aqui, ganhando 1,39% de valor perante o nosso dólar, perante a principal moeda do planeta. Para os mercados norte-americanos, agora sim nós já temos as operações encerradas. Não tem mais jogo lá nos Estados Unidos. Todos os 3 principais índices fecharam em estabilidade, mas em patamar negativo. Dow Jones 0,1% de queda, S&P 500 0,1% também de queda e Nasdaq cai um pouquinho mais, cai com um pouco mais de intensidade, 0,46%, mas nesse finalzinho de dia, nesse finalzinho de operações, nós vimos Nasdaq diminuindo aos poucos essa perda durante o dia. Já chegou a perder mais de 0,8%, 0,9% e agora fechou
0,45% de queda para o ativo aqui, para Nasdaq. Paula Moraes, nós temos uma grande discussão aqui para o Brasil, já que o mercado está fechado, a gente fala de quê? De política e de economia brasileira, que é a questão do crédito consignado. Nós tínhamos o governo tentando dar uma canetada, abaixar o limite dos juros cobrados pelo crédito consignado. Nós estávamos ali em 2,14, o governo veio com 1,70 e agora a discussão é o que será feito desse crédito consignado, já que algumas das principais instituições bancárias aqui do Brasil encerraram, eles não estavam mais oferecendo essa linha de crédito. Então, o que será dessa nossa linha de crédito? É uma preocupação do Executivo, a gente viu ao longo dos dias essa preocupação sendo levada para o ministro da Fazenda, para o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e também para o presidente da República. Então, chegou no alto escalão ali do governo, né, Paula? Exato, Gabriel. E mais uma prova, inclusive, né, de que qualquer medida adotada aí, né, a força, a canetada, o efeito, na verdade, é contrário, né? Acabou aí, na verdade, atingindo exatamente quem o governo gostaria de beneficiar, que é a população, né? Baixar os juros aí, a força realmente foi um erro muito grande por parte ali, até do próprio ministro, do Carlos Lupe. Alguns outros ministros tiveram que entrar aí nessa negociação, né? O próprio ministro Fernando Haddad, Rui Costa também acabou entrando aí, né, nessa discussão junto com o setor dos bancos, e hoje Lula teria participado, teria mediado aí, né, uma dessas conversas. A gente tem aí, né, 2 pontos. Os bancos não querem, dizem não ser viável um teto aí desses juros do consignado na casa ali de 1,80, como, né, o governo queria muito que fosse, a princípio 1,70, né, foi a medida forçada, caindo de 2,14 para 1,70. O outro lado é o setor bancário, pedindo aí uma taxa acima dos 2%, né, trazendo ali uma proposta de 2,01 para chegar num acordo aí, num entendimento. Hoje, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou participando, né, lá no Palácio do Planalto, mediando esta conversa junto com Fernando Haddad, junto com o ministro também da Previdência Social, Carlos Lupe, e há informação, né, de que estaria ali uma proposta que pudesse agradar ambos os lados em torno de 1,97. O governo frisa muito que precisa que seja algo abaixo de 2%, que tenha que ser, até havia uma grande expectativa por parte, né, de alguns veículos pela manhã, trazendo ali que seria o patamar de 1,99. Há agora, então, uma perspectiva de que esse texto possa ser, então, levado agora para essa discussão em um teto, na verdade, de 1,97%, qual seria, então, suficiente para avaliação do governo, né, para a retomada dessas operações. A gente viu um grande movimento dos bancos privados e dos bancos públicos também, tanto a Caixa Econômica quanto o Banco do Brasil, que ficaram ali insatisfeitos, na verdade, trouxeram a informação que o 1,7 era inviável, trazia prejuízo até para o setor bancário. E em relação a essa taxa que foi colocada à força pelo ministro Carlos Lupe, Lula não gostou, na verdade, exatamente, né, da forma como foi feito, sem ter sido ali passado ou validado especificamente anterior com o próprio Rui Costa. E aí hoje, nesta reunião que aconteceu entre Haddad, também com Carlos Lupe e o presidente Lula, aí argumentando, há ali essa perspectiva, então, que o patamar fique em 1,97. Agora há pouco teve uma atualização, inclusive, vou trazendo aqui, né, que o próprio presidente Lula, ele pediu, na verdade, que fosse feito aí, até vou vir aqui, ó, o Conselho Nacional de Previdência Social, agora sim, né, traz aí que para o Conselho a taxa de 1,97 está ok, né, estaria aprovado aí o valor para o Conselho. Vale ainda a discussão conseguir bater o martelo do outro lado, né, o lado ali do setor bancário, o limite de juros aí do cartão do consignado, que estava mais do que 2,89%, depois tentou baixar para 2,14%, e aí agora a gente tem aqui a informação que o Lula, ele pediu uma análise sobre o futuro aí do consignado, sobre o cartão de crédito também vinculado, e agora então serão feitas análises sobre esse pedido do presidente Lula. Mais uma crise aí de gestão que o governo tem tido aí que, né, acabar negociando, né, Gabriel? A gente falou mais cedo sobre uma grande quebra ali, né, queda de poder, de braço ali, um puxando para o outro lado, que é também a questão tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, essa briga de ego que pode
pode atrapalhar o governo não só nessas medidas provisórias, mas inclusive na aprovação de pautas importantes como a própria reforma tributária. Vale lembrar que o arcabouço fiscal, ele é um texto que é validado pelo Executivo, mas ele precisa de aprovação nas duas casas. Então, ou seja, né, é mais um ponto aí importante do cenário político que o governo tem que aí enfrentar, né, nestes primeiros 100 dias de governo, tão conhecido geralmente como um período de lua de mel, que lua de mel não está tendo nada para o novo governo, que tem enfrentado grandes problemas ali em relação a estes climas, né, trazido aí tensões, principalmente em relação agora também a esse teto dos juros do consignado, Gabriel. Sabe quem não gostou desse teto, Paula Moraes? Quem? O ministro Carlos Lupe falou que esse teto de 1,97% ele considera ainda muito alto, falou que eles recuaram no que queriam para o teto de juros do consignado pela pressão bancária, ou seja, foi apenas a pressão bancária que fez o governo recuar, o executivo recuar no estabelecimento daquele teto de 1,70%, que para nenhuma das instituições parecia caber no orçamento, parecia caber nas contas. Até a Caixa ali, alguns bancos mais alinhados ao executivo, até bancos estatais, encerraram essa linha de crédito por ser inviável no momento. Então, 1,70% foi uma canetada, não deu certo, e agora o Conselho se reuniu, decidiu, optou por esse aumento até 1,97%. Os bancos ali pediam próximo de 2%, então acho que está em linha com o que as instituições financeiras elas necessitavam, elas pediam do Executivo, mas parece que o Carlos Lupe não gostou dessa contestação à sua autoridade como ministro da Previdência, inclusive as críticas do próprio Luiz Inácio Lula da Silva à condução dessa mudança. Então, foi uma mudança muito brusca, que não teve a conversa, não teve a discussão com as instituições financeiras, e hoje também foi aprovado também e apresentado o teto para o cartão de crédito de 2,89%. Então, dois anúncios, 1,97% para o crédito consignado e 2,89% para os juros do cartão de crédito. Chamo a atenção para a diferença entre essas taxas, as taxas máximas cobradas, para ressaltar que a linha de crédito consignado ela pode ser criticada de diversas formas, mas é uma linha sim mais barata e que presta mais garantias às instituições financeiras e permitem esse valor negociado mais baixo para os juros. Então, normalmente favorece as classes mais baixas da nossa população, da população brasileira, aposentados, pensionistas, bastante gente se beneficia desse crédito para abrir um negócio, para estabilizar as suas operações, as suas contas ali no final do mês. Então foi uma linha que por um período curto ali de tempo, ela foi cerceada, ela foi encerrada pela maioria das instituições financeiras aqui no Brasil. Então, neste momento, 1,97%, vamos ver a reação dos bancos, será que é o suficiente? E eu já gostaria de deixar uma provocação aqui no nosso chat. Qual preço você que está nos assistindo abaixaria na canetada? Vamos lá, vale tudo aqui. Eu quero saber qual a canetada que o pessoal do nosso chat daria se estivesse no Executivo Nacional para baixar os preços no Brasil. Quer preço mais baixo da internet? Falou, canetada vai ser um máximo de R$20 pela fibra ótica mais potente do mercado. Então vamos dar canetada. Quero saber as principais canetadas, tudo que nós temos aqui no nosso chat. 2%, 2,80% aqui, ô Silvio, para o mês. Então, se você estende isso para o ano, o crédito vai muito mais caro. Nós temos taxas de cartão de crédito que estouram aí os 300% de juros anuais, mas 2%, 2,87% crédito, os juros cobrado mensalmente das contas de cartão de crédito. Falando nisso, Gabriel, só por curiosidade, né? Mais cedo eu estava ao vivo no Strike com o professor Marcos Vinícius de Freitas. A gente falou sobre Dilma Rousseff no BRICS, né? Já estou até aqui vendendo meu peixe. Quem não assistiu, depois acompanha o nosso Strike, exatamente. E antes, ali um pouquinho de bastidor, né? O professor brincou ali comigo, eu perguntei onde ele estava. Ele falou, eu estava na Geórgia. Aí ele falou, eu vim para cá porque a taxa do cartão de crédito aqui é 20% anual. Aí eu falei, poxa, professor, não, eu vou comprar uma passagem de ida aí. Brincadeiras à parte, mas para a gente ver a diferença enorme, você está trazendo aí taxas de mais de 300%, a gente vê isso, né, em relação ao número da inadimplência. Ontem também um número ali assustador que foi divulgado, né, de famílias
empresa cada vez mais endividadas, crédito que pesa bastante. Gabriel, se você me der licença, posso trazer aqui uma visão, uma notícia, até que eu queria depois repercutir com o Alex André. Teve aí, né, mais cedo a fala, só para a gente atualizar a fala aqui de André Esteves, né? André Esteves aí do BTG, sócio sênior do BTG, presidente do conselho, inclusive, do BTG Pactual. Ele disse, olha só, que qualquer estagiário, na verdade, ele usou esse termo ali, né, que qualquer estagiário teria visto o risco do Silicon Valley Bank, né, fazendo aí duras críticas em relação à gestão do SVB, né, ele trouxe aí, fez um pronunciamento aí, quebrando ali, falando exatamente sobre essa quebra do banco americano, disse que foi o resultado de uma má administração grosseira, chamado assim por ele, causada pela complacência de 15 anos de juros baixos da economia americana. Então, André Esteves, que participou de um evento, né, do próprio BTG, que está acontecendo em Santiago, lá no Chile, disse que essa volatilidade que está agitando muito os mercados globais é resultado de 15 anos de complacência com taxa de juros próxima de zero, que levaram, então, a excessos generalizados. Segundo ele, as pessoas foram pegas aí muito desprevenidas quando as taxas subiram repentinamente e que não tiveram experiência ou habilidade para lidar com essa situação, com a realidade de administrar os riscos. Ele ainda falou que, né, é uma gestão de ativos e passivos muito básica, que qualquer analista júnior, que qualquer estagiário trabalhando em um banco, tanto no Chile quanto no Brasil, na Colômbia, qualquer outro país, né, que apresente aí um pouco mais de volatilidade, saberia lidar, então, críticas, né, de André Esteves em relação a esta situação que envolveu o Silicon Valley Bank, e depois acabou desencadeando aí duras, né, situações para outros bancos também, uma grande preocupação para o setor como um todo, e ele trazendo que foi um problema muito de uma administração grosseira e trazendo uma incompatibilidade em relação à taxa de juros. Bom, quero trazer o Alex André, que já está aqui com a gente também na nossa tela, ver aí, entender um pouco mais da visão do Alex, principalmente sobre essas falas aí de André Esteves, criticando muito, né, essa gestão, essa má administração, falando aí que qualquer um, né, teria visto essa possibilidade deste erro que acabou sendo resultado aí na falência do Silicon Valley Bank. Alex, como que você vê as falas, então, de André Esteves? Paula, boa tarde, Gabriel, boa tarde novamente. Essa fala do Esteves aí realmente é muito polêmica, porque seria basicamente os seus estagiários, porque não os estagiários do Credit Suisse, né? Brincadeiras à parte, mas a gente vê outros bancos também, Paula, em relação a essa questão do Silicon Valley Bank. Eu acho que essa fala, com todo respeito ao Esteves, seria uma fala de engenheiro de obra pronta, né? Ou seja, agora que aconteceu tudo, né? Enfim, acho que vai estar mais lacrando, né? Acho que nesse sentido. Claro que essa parte do Silicon Valley Bank, né? Eu concordo em partes com o Esteves, né? Em relação a foi gerado com uma má administração num longo ciclo, né, de juros baixos, isso é claro. A gente vê, olha o que aconteceram, Paulo, com as startups, né, que não foram sustentáveis, com os fundos de venture capital. A gente viu muito exagero, né, nesse mundo de juros baixos, né, dinheiro de graça para projetos, né, com TIR baixíssimo, até margem negativa, que não tinham nenhum significado, né? Olha as grandes empresas. Eu nem estou dizendo as pequenas e médias empresas ficaram para trás, viraram pó. As grandes empresas, né, por exemplo, o próprio metaverso, né, e até outros projetos que, enfim, ficaram por terra, que eram, né, respaldados aí pelas maiores empresas do mundo, com essa seara aí de juros baixos. Então, acho que, em parte, eu concordo com o Esteves, mas acho que nessa fala ele quis mais lacrar em relação à questão do estagiário aqui, né? Mas acho que, sim, foi uma má administração, todo mundo sabe, né? Juros baixos também, além de ajudar, a gente está muito nessa discussão, né, Paula? Juros altos, né? A gente quer, né? Quando vai baixar os juros? Todo dia na BMC, com todos os especialistas, a gente está falando quando vai baixar os juros, o que precisa para baixar os juros nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. A gente sabe que a gente está num cenário no mundo inteiro com juros mais altos por mais tempo. Isso é óbvio, isso não é novidade. Mas a gente entende que do outro lado da moeda, quando nós tínhamos juros baixos, né, a gente também falava na BMC aqui, né, que juros baixos também traria certo tipo de exageros, né? Inclusive nós vimos aí, né, enfatizar novamente, venture capital, né, investimentos de ações, inclusive vários IPOs que não fizeram sentido também
principalmente por juros baixos também foram e prejudicaram muito o investidor, né, o acionista minoritário. Nós vimos muito isso, estamos vendo isso. Então, essa relação de juros baixos também vai trazer o mesmo exagero com juros altos, né? Juros altos também mata, né? Juros é a única coisa que mata, né, Paula? Tanto economia real, né? Tanto a gente tem visto aí a relação de investimento em renda variável, né? Gringos saindo, né? Muito forte aqui na Bolsa, aqui o local também. Então, acho que tem que olhar muito por essa ótica em relação aos juros propriamente dito e à gestão do Silicon Valley Bank. Maravilha, Alexandre. Inclusive, eu já soltei aqui essa pergunta para o nosso chat. O pessoal falando que ia dar canetada para salário de político, ia colocar um teto ali para o salário pago aos políticos brasileiros. Então, cada um coloca o teto que quiser. O Zema aqui. já quer subir o dele 300%? Ah lá, quer subir o dele e quer travar o de servidor. Então, aí o negócio, a conta fica um pouco complicada, né, o Alexandre? Mas, claro, o teto é de quem coloca, então fique à vontade para explorar o nosso chat. Eu estou me divertindo com as propostas. Tem algumas que eu não posso falar por aqui, o Alexandre, mas tem várias muito interessantes aqui no nosso chat. Dariam ótimos ministros ali canetando o dia inteiro, colocando ali as suas obrigações para o Brasil aqui como um todo. Ótimo. Alexandre é o rapaz dos almoços, o cara mais bem relacionado da Faria Lima. Hoje participou de uma reunião com o pessoal da Taurus e nós tivemos, claro, a divulgação recente dos resultados da companhia. Nós temos algumas operações na Índia que estão para começar, a fabricação ali de armamento, esse intercâmbio de tecnologia, esse intercâmbio de conhecimento entre Brasil e Índia, várias possibilidades ali de licitações para munir o exército indiano, para munir as polícias indianas. Está aí a principal avenida de crescimento da companhia ou eles olham também para outros mercados, para outras possibilidades? O que você escutou lá da Taurus e pode falar aqui para a gente na BMC News? Pode dar essa palhinha da reunião com os executivos de hoje, Alexandre? Legal, Gabriel. A gente pode falar de tudo, né? Tudo foi muito público, né? O que foi conversado. Claro que essa aproximação mesmo, sendo público, as informações, a gente consegue ficar mais próximo, né? Em relação às notícias da Índia, né? O que pode ser feito. Então, tudo a gente consegue atualizar de uma forma mais fresca com os executivos. Inclusive, quem estava lá, o CFO, o Sérgio, que nos recebeu muito bem. Nós estivemos ali com investidores e analistas também que cobrem a tese. Bom, Gabriel, você falou muito sobre Índia. Índia, eu acho que é o futuro, né? Olhando para realmente o mar aberto, como o próprio Sérgio fala, né? O CFO, o grande potencial no mundo, quando a gente fala em relação a armas, está na China, né? Onde realmente tem poder de, né? Principalmente em relação à capacidade do PIB, em relação à capacidade tecnológica, com essa questão desse projeto Make in India que a Taurus tem feito, né, em passar a tecnologia e, consequentemente, né, participar de licitações, inclusive essa que você falou, né, a maior licitação de fuzis do mundo, né, então a Taurus está presente nessa licitação. Isso pode acontecer, foi adiado, né, mas isso deve sair ao longo desse ano. E lembrando, a Taurus deve pegar aí próximo de 50%, 60% se ganhar dessa licitação. A gente não sabe ainda. Mas um ponto interessante é a questão dos M&As, né? Law enforcement, né? A parte de polícias no mundo inteiro, onde a Taurus quer atacar, principalmente nos Estados Unidos. A gente sabe que a Taurus ela tem uma grande presença no mercado americano, ela tem uma fábrica lá na Geórgia, inclusive o mercado civil é muito forte, mas a gente tem visto que a própria companhia disse, olha, o governo americano, né, quando ela compra para suas polícias, né, para as forças policiais americanos, seus estados, eles preferem marcas americanas. Então, o que eles querem fazer? Eles já deixaram isso público, inclusive em lives, estou reforçando aqui, eles querem fazer um M&A, né, comprar uma empresa de law enforcement, né, uma empresa focada, nichada nesse setor, pequena, a gente está falando de um cheque pequeno aqui, mas se a companhia, com a própria Taurus nos Estados Unidos, com a fábrica, você ganhar escala e atender esse mercado de law enforcement, que é realmente um grande potencial também para a companhia. Lembrando de alavancagem, para quem não estudou a Taurus agora, lembrou da Taurus nos últimos 3 anos, que era 11 vezes EBITDA, de alavancagem a companhia está a 0,2 EBITDA, praticamente caixa líquido, só não ficou caixa líquido porque ela não quer, mas a companhia, né, além disso, além dos M&As, além do mercado indiano, né, que está muito bem interessado, demorou para acontecer, principalmente por causa desse litígio, né, de burocracia entre os países, nada em relação à companhia, somente em relação a esse litígio, mas em comparação, né, a operacional, né, se a gente vê a companhia fazendo todos os processos na fábrica, eu mesmo já visitei a fábrica mais de 6 vezes, a companhia está toda endereçada para o CAPEX ao longo desse ano, para ser mais de 150 milhões, grande parte ao FINEP, para desenvolvimento, P&D, para a fábrica ser automatizada, né? A gente vai ter várias linhas ali, né? Tanto linhas de
de metralhadoras, de pistolas, de revólveres, para justamente trazer ganho de eficiência, ganho de margem, produtividade. É isso que a Taurus tem feito nos últimos anos e que vai continuar sendo feito, Gabriel. Posso falar muito mais aqui, mas acho que o resumo seria esse. E o mercado americano não deve crescer muito esse ano, deve ficar num nível de platô, né, que eles esperam, olhando pelo NICS, né? Que é o índice de intenção de compra de armas medido pelo FBI, mas o mercado brasileiro, que chegou ali a desacelerar depois da eleição do Lula, parece que agora já começa a ganhar um certo tipo de tração agora, Gabriel. Maravilha, para quem quer saber um pouco mais sobre a companhia, já recebemos a Taurus no BMC Business, inclusive com a participação de Alex André. Então, se vocês quiserem, busquem aqui no nosso canal do YouTube, BMC Business Taurus, tem lá um programa especialíssimo falando sobre todo esse crescimento da Taurus ao redor do planeta, essa nova incursão no mercado indiano e quais as perspectivas para a companhia. Recentemente também recebemos a companhia no programa Você com Dinheiro, então é só procurar também lá no nosso canal do YouTube, que você vai achar essa nossa programação. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais Alex André, tem análise técnica, tem tudo sobre o mercado financeiro no dia de hoje, mas depois do intervalo comercial. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o BMC Top News, fechamento de mercado. O mercado já fechou, mas claro, nós temos os resquícios
o Aftermarket aqui no Brasil a partir das 5h30 da tarde e você terá todas as informações aqui no nosso noticiário. Lembrando, noticiário diário de segunda a sexta, temos Top News, então se você quiser saber sobre o mercado financeiro, o que está acontecendo no dia da Bolsa de Valores, venha para cá, venha para a nossa programação e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Sei que bastante gente nos assiste todos os dias, mas não é inscrita na nossa programação aqui no nosso canal. O YouTube, ele delata todo mundo, então para você que ainda não é inscrito, abaixa um pouquinho a sua tela, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Não caia na maldição do Loz aqui, que roda nos principais blogs ocultos aí da internet. Tava rodando na internet esses dias, lendo algumas notícias, e me apareceu algo curioso. Vi ali naqueles blogs obscuros da internet falando que tem uma maldição aqui na BMC News. Se você assiste a nossa programação e não deixa o seu like, é Loz na seta. Se comprar, vai cair. Se vender, se estiver alavancado ali, operando, shorteado em alguma ação, essa ação vai subir. Então, cuidado com a maldição do Loz. Ela é voraz, ela não tem perdão, ela não tem clemência. Então, cuidado, deixa o seu like para evitar as perdas nas suas carteiras. Alex André, especialista de investimentos da Sarinvest. Outra grande dúvida, nós temos outra companhia integrando o grupo da recuperação judicial, RJ. Está quase montando o novo Rio de Janeiro de tanta gente que está entrando nesse grupo da RJ. Mas dessa vez nós temos o grupo Petrópolis, vai criar um ETF, RJ ali, vai ter recuperação judicial, não vai ter jeito, tem muita companhia pedindo a proteção da justiça contra os seus credores e agora o grupo Petrópolis, que é dono da Itaipava e da Cristal, também requerindo essa recuperação judicial, uma dívida de 4 bilhões de reais. Quem está se beneficiando hoje é a Ambev, que deve abocanhar parte desse mercado. Para o ativo de Ambev é benéfica essa situação e para o sistema financeiro todo aqui no Brasil, como que está esse risco de uma recuperação judicial espalhada, uma recuperação judicial generalizada para os ativos que são muito alavancados, ô Alex André? Gabriel, a questão do Grupo Petrópolis parece que não era de hoje, né? E esse cenário macro, né, que a gente está vivenciando, mais do que atrapalhou, né, a companhia, enfim, as suas atividades sem a RJ. A RJ ela serve realmente para a companhia se estruturar, voltar mais forte. Esse é o intuito, né? Nem todas as companhias voltam olha, por exemplo, a Oi, né? Ficou 6 anos de RJ e voltou de novo, né? Então, mas o intuito aqui é a companhia se reorganizar, né? Deixar de realmente cometer alguns exageros, alguns excessos e colocar a estrutura dentro do eixo, e isso é administrado através, né, do administrador judicial em relação às prioridades com os seus credores e o seu plano estratégico da companhia. Bom, eu não tenho muito para falar em relação ao próprio Grupo Petrópolis, mas a Ambev a gente sabe, a companhia é listada, aberta, a gente sabe que isso tem ganho de share e tem uma fala, né, que os grandes analistas dizem, né, acho que é um ponto muito importante que inclusive uma frase em inglês que fala, né, winner takes all, ou seja, o vencedor leva tudo, que é basicamente nesse cenário de crise, né, ou seja, a gente sabe que os menores, né, não só os menores, né, o Grupo Petrópolis não é uma empresa pequena, mas a gente sabe que as empresas que estão alavancadas, né, que têm mais dívida, as empresas menores, elas vão sofrendo, e as grandes empresas que têm punch, né, ou seja, que têm estrutura de capital, ou que ela consegue crédito mais fácil, ou que ela tem ou ela é dívida líquida, que tem caixa líquido, ou que tem realmente uma alavancagem baixa, ela consegue, né, absorver essas companhias ou mesmo ganhar share em relação a novos produtos, enfim, atuação comercial. Então, isso que a gente pode ver na Ambev. A Ambev também, inclusive, meses atrás, a gente estava falando, depois desse caso de Americanas, esse possível movimento no caso de Ambev com seus controladores. Então, acho que tem ali também um certo tipo de dúvida no caso de Ambev, né? Acho que sempre foi e principalmente agora está sendo um pouco mais visado. Mas ganho de share possivelmente deve ter, a gente sabe, mas é um mercado que tem margens, né, um pouco mais exprimidas, é um mercado que a gente sabe que não é tão fácil de operar, e agora nessa questão do Grupo Petrópolis a gente sabe que com essa divulgação de RJ fica cada vez mais difícil. Quando a gente olha para a economia real, realmente não está fácil, né? Tanto para as pequenas e médias empresas e as grandes empresas apresentando, como você disse, né, cada vez mais pedidos de RJ. Isso não é bom para a economia como um todo, mas é o que está sendo passado agora, né, Gabriel? Maravilha. A gente tem algumas atualizações também sobre o caso Americanas. A Paula Moraes vai trazer aí todos os detalhes para a gente. O que está acontecendo? Bom lembrar que a gente tem uma CPI em curso, o parlamento está em polvorosa tentando entender o que está acontecendo com a Americanas. Será que é a função do parlamento? A gente vai escutar agora alguns detalhes de toda essa situação que o Sérgio Rial, que é esse CEO da companhia, disse por lá, Paula. Exatamente, né, Gabriel? Até o próprio agora, né, Alex
Alex André falando em relação à recuperação judicial, lembrei exatamente sobre este assunto. Afinal, né, Americanas aí, que acabou desencadeando, que está em recuperação judicial, que acabou desencadeando aí inúmeras investigações, inclusive até mesmo, né, o próprio, como a gente falou, o ex-CEO Sérgio Rial, teve aí que comparecer, né, à Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado, acabou trazendo aí, né, vários pontos importantes, né, disse que seu antecessor ali no cargo, o Miguel Gutierrez, que dirigiu a companhia por 20 anos, tinha um perfil centralizador e também, né, durante ali no período anterior, a posse dele como novo diretor-presidente, ele não teve então acessos a informações financeiras da companhia, de acordo então com o executivo, ele só percebeu estes primeiros sinais de uma inconsistência contábil que acabou desencadeando em toda essa crise envolvendo Americanas, nos balanços que elevariam então a dívida da companhia a mais de 40 bilhões de reais após uma reunião no dia 27 de dezembro, e que ele acabou ali, né, que confirmou todo o caso apenas no dia 4 de janeiro, após assumir a companhia. Sérgio Rial também negou que tenha firmado o contrato de prestação de consultoria Americanas em maio de 2022, segundo ele, todos os serviços começaram a ser prestados em setembro do ano passado e que ele acabou realizando ali reuniões para uma ambientação nesta empresa, né, na nova empresa. As ações de Americanas, inclusive, depois acho que o Gabriel pode até atualizar aí para a gente, mas negociaram o dia em estabilidade. Sérgio Rial, então, que esteve, né, durante o dia de hoje no Senado, está ouvindo, né, nomes importantes em relação a este assunto envolvendo Americanas. No depoimento, então, nesta terça-feira, o executivo que foi bastante questionado pelos senadores sobre um suposto, né, contrato de remuneração com Americanas ali, que teria então sido assinado em maio de 2022. Ele nega, ele relata então que estava ali, né, em primeiras conversas, mas que o contrato só foi realmente assinado depois, e o anúncio dele só se deu no dia 19 de agosto de 2022. Bom, vamos lá, né, Gabriel? Como que ficou, então, Americanas nesse fechamento de hoje? Estabilidade, Paula. Parece que todas as grandes notícias que acometiam o ativo, aquele fulgor, aquela ansiedade de alguns investidores, pessoa física, que gostam de aproveitar esse tipo de operação, esse tipo de ativo que passa por uma grande desestruturação ou uma grande reestruturação. Americanas 0% aqui, sem oscilação, tá já no aftermarket. No mês, 1% apenas de alta por ativo, não sai desse R$1 negociado para a MER3 e no ano 89,53% de queda. Então quase 90% de queda para o ativo no ano, no mês apenas 1% de oscilação positiva, ou seja, não saindo muito do lugar nesse mês de março, Paula. Bom, vamos seguindo aqui, né, acompanhando o nosso fechamento do mercado, acompanhando, né, trazendo a visão importante de grandes especialistas. Inclusive, a gente recebe agora Felipe Fradinho, que está chegando aqui para compartilhar com a gente conhecimento dele, entendimento sobre vários pontos importantes. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham também. Então vamos que vamos falar das ações aí do gráfico. Vamos lá, né? Vamos começar aí primeiro com o Ibovespa, que conseguiu acabar fechando aí no patamar positivo, né? Uma alta aí de 1,52%, enfim, né? Conseguiu passar dos 101 mil pontos. A gente viu ali uma festa aos 100 mil pontos hoje, uma perspectiva se iria ficar ou não, enfim, conseguiu então fechar acima ali dos 101 mil pontos. Qual que é a sua análise para o Ibov, Felipe? Perfeitamente. Vamos lá então, né? A gente já tinha comentado aqui, a gente vem comentando algumas terças-feiras, né, sobre esse canal de baixa do Ibovespa, né, desde o finalzinho aí de janeiro. A gente viu que o mês de fevereiro inteiro foi um mês de queda muito forte, o mês de março também aí vem, mesmo com essas últimas altas, né, de sexta-feira aí, que a gente viu uma alta de quase 1%, 0,92 de alta, na segunda-feira 0,85 e hoje essa alta de 1,52%. Ainda assim, o canal de baixa vai sendo respeitado, mas o que eu chamo a atenção aqui, com certeza, né, é em relação a esse fundo aqui, feito na semana passada. A gente pode ver aqui, essa linha amarela aqui, ascendente, né, e esse é um canal que eu tenho traçado lá de trás, tá, há bastante tempo já no Ibovespa. Quando a gente tira o zoom até, ele encanta a gente, porque a gente vê que essa região de fundo aqui foi no pior momento aí da pandemia, inclusive, né? Então, na pandemia, de toda essa queda que a gente viu aqui, de 120 mil pontos até os 60 mil pontos, né, respeitou essa região também. E se a gente continuar aqui tirando o zoom, a gente pode ver por quanto tempo
né, esse canal vem sendo respeitado, né? Esse primeiro fundo aqui seria lá em 92, né, no finalzinho de 92, até essa mínima aqui em 2016, também veio respeitar essa região de suporte, no auge da pandemia, e região essa que foi testada também na semana passada. Ou seja, era uma importante região de suporte, ainda mais quando temos aqui, né, a confluência de fatores, né? Ou seja, a gente tinha um suporte dessa linha ascendente e tinha também o suporte da margem inferior desse canal de baixa. Não à toa ele foi respeitado e agora tenta aí sugerir um breve respiro. Vamos aguardando aí para ver se de fato vai ter força o Ibovespa para passar dessa região aqui dos 103 mil pontos. Para mim, é a região mais importante para ficarmos atentos agora. Felipe, queria trazer também sua visão aí, o gráfico de Ânima, né? A gente estava falando até agora há pouco em relação a todo o resultado, né? Toda a reação aí de Ânima, um papel que caiu bastante hoje, desabou mais de 16%, inclusive, em alguns pontos ali no intraday. Vamos olhar aí para Ânima, por favor. Vamos lá então, já está aqui na nossa tela, né? Realmente queda muito forte. Outro fator aí que chama muito a atenção de forma negativa é o patamar de fechamento de hoje, né? Em 2,72, que é também a mínima do dia, né? Ou seja, fechou na mínima. Abriu, tentou algum respiro, né? Muito provavelmente isso aqui era o pessoal comprador tentando melhorar o seu preço para zerar a posição, né? Jogaram o ativo para cima e depois a pressão vendedora, quando esses compradores sumiram no papel, jogou o ativo para baixo para fechar na mínima, inclusive. Né? Ânima que já tinha tendência de baixa, né? A gente viu que o papel no finalzinho do ano passado tentou se animar aqui, tentou reverter essa tendência de baixa com a expectativa aí por projetos, né, educacionais aí que bombaram nos últimos governos do PT, porém, a gente pode ver aqui que no final do ano o papel já caiu muito forte e voltou para dentro desse canal de baixa. As expectativas não são boas para a Ânima, tá? O papel ainda tem muito espaço para cair até buscar essa margem inferior do canal. A gente vê aqui a região dos R$2 como um suporte muito forte, ou seja, uma queda muito acentuada ainda, seria o equivalente aí a 25% mais ou menos de queda, e esse patamar de 2,72 no gráfico aqui, a gente pode ver que ele não foi testado desde o seu IPO. Inclusive, hoje bate a mínima histórica do papel. O seu IPO foi lá em 2013, né? No finalzinho de 2013, lá em novembro, então menor patamar de negociação alcançado hoje e as tendências não são nada positivas, né? É claro que um ativo que cai 18% quase, 17,82% em um dia, tudo bem, né? Se amanhã se recuperar um pouquinho, né? Ou então ao longo dessa semana também o papel tentar alguma recuperação aqui, porém, não se engane, a tendência do ativo é de queda em todos os tempos gráficos e a tendência é continuar assim mesmo. Felipe, não tem como não perguntar aí dos pares. Vamos olhar o Cogna também, né? Já que a gente está falando aí de Ânima, a Cogna também sofreu bastante queda. Todo o setor de educação tem sofrido aí, né, nos últimos dias. Vamos dar uma olhada também aí no papel. Com certeza, vamos lá. O setor educacional eu faço um relatório, né, diariamente de um resumo do dia, né? E dentre as ações comentadas, tem as principais índice dólar e as maiores altas e maiores baixas, né? E Cogna vem bombando no relatório aí na parte das maiores baixas, né? Desde o dia 23 com queda de 5%, no dia 24 com queda de quase 9%, e assim continua, né? Um ponto importante para a gente frisar aqui, né, é que hoje o ativo negociou assim, desânima. Hoje o ativo negociou aí de forma mais lateralizada, né? Fechou no 0-0, Cogna, no 1,81, mesmo patamar de fechamento de ontem, do primeiro pregão da semana, e lateralizou. Essa lateralização aqui, pessoal, pode ser entendida como o ativo já caiu demais, tá certo? Os vendedores que vendiam aqui em cima já não vendem mais o papel. Por outro lado, também não tem ninguém querendo comprar, então a gente pode ver que hoje o ativo também teve um volume muito inferior aos últimos volumes, então o papel opera mais lateralizado mesmo. O que se espera desses ativos nesses momentos, né, é que as médias se aproximem enquanto o ativo fica mais lateralizado, aguardando novas informações do mercado, e no momento em que essas médias se aproximarem, o ativo volte a cair. Um patamar importante aí que eu poderia, né, pontuar para uma possível venda de Cogna, tá? É essa região de suporte aqui do 1,90 ao 1,92, que foi rompida na sexta-feira, e podemos esperar aqui um repique do papel, então uma recuperação até 1,90, de 5%.
batendo nessa região de 1,90, por exemplo, eu faço uma venda espetacular no ativo, tá? Com uma possível parcial aqui no 1,76, nessas mínimas, ganhando algo próximo de 7%, e alvo final aqui no 1,67, por exemplo, ganhando uns 12%, e um stop baratinho, né? Porque a gente está vendendo em cima da retração, em cima do repique, né, do ativo. Então, um stop aí poderia ser aqui no R$ 2,01, perdendo 5,9, ou seja, uma relação risco-retorno bem interessante para o ativo. Eu venderia aqui, nesse repique do papel, a região de suporte rompida. E Dux hoje também ficou entre as quedas, né? Ali caiu 1,29. Vamos dar uma olhada então em Dux, por favor. Vamos lá. E Dux, então, né, assim como Cogna e Anima, né, a tendência totalmente de baixa. O gráfico, inclusive, é muito parecido de Dux e de Anima, tirando o dia de hoje, né? A gente pode ver aqui que vinha no canal de baixa também, tentou também no finalzinho do ano passado, né, fazer alguma recuperação aqui, saiu também, então até quando a gente volta aqui para o gráfico de Anima e de Dux, a gente vê aqui muito similar o gráfico, né? E o papel agora continua, não está na menor cotação histórica do papel, porém, tudo leva a crer que, olha só, por exemplo, no dia de hoje, né, as médias se cruzaram de novo de cima para baixo, a média de 9, que é essa verde, cruzou a média de 21 no finalzinho da semana passada, e no dia de hoje a gente pode ver mais um dia de queda de 1,29, porém, e com a máxima do dia, testando a média de 9 como resistência, ou seja, não tem força nem para tentar testar a máxima de segunda-feira e nem de sexta-feira, ou seja, cada vez com menos força, fechando em patamares mais inferiores, né? E sem sombra de dúvida, essa mínima da semana passada, nos 6,50, deve puxar a cotação do ativo aí de 6,91 até lá, de 6,91 até os 6,50, tem algo aí, tem uma brincadeira aí de cerca de 5,8%, e, né, eu gosto muito de apontar que não é a mínima histórica do papel, inclusive a gente pode ver que tem uma região de topos aqui lá atrás, né, estamos falando de 10 anos atrás, 12, 13, que é aqui próximo dos 6,54, ó, que o papel costumou travar bastante, ou seja, pode ser que o investidor tenha uma memória, né, pode ser não, né, a gente já consegue ver esses fundos de 2012, 2013, sendo respeitados em todo o mês de março. Perdendo essa região aqui, a próxima região para ser buscada, do meu ponto de vista, é aqui nos R$ 4,20, ou seja, também perspectiva muito, muito negativa para a Edux, e para mim o melhor ponto de venda do papel é perdendo aqui esses 6,51. Você sabe que sempre, né, o nosso chat interage, faz perguntas aqui, tendendo pedidos, então, Soter Luna querendo saber sobre Local Web, aqui tem alguns outros pedidos, mas vamos começar com Local Web que conseguiu fechar hoje aí no patamar positivo, 3,27 de alta, mas vamos olhar aí o gráfico do papel. Vamos lá, então. Que bom que o pessoal participa, né? A gente está aqui para isso mesmo. Bom, gente, então o Local Web, né? A gente está aqui, traz o gráfico para vocês. Nas semanas anteriores, né? Teve um salto muito forte aí por conta de um novo aporte aí da General Atlantic, né? Que já é acionista do papel. E na semana retrasada e passada, o papel devolveu todos esses ganhos, né? E veio testar mais uma vez essa região de fundo do ano, tá? Fundo esse, inclusive, né, que fica aqui na região dos 4,41, região de suporte muito forte para o papel. O volume ainda segue maior aqui na parte das vendas. Hoje tentou se recuperar um pouquinho, porém, né, todas as médias apontam forte para baixo. Para mim, o papel pode sim se recuperar até, quem sabe, aqui essas médias, por ser um papel barato, né, qualquer oscilação mostra um grande percentual de variação, né, então até a primeira média temos 7% de alta, até a segunda média a gente tem aqui 14,5% de alta, porém, ainda assim, 4,40, do meu ponto de vista, é o patamar mais relevante. Em 4,39, né, perdendo essa região de fundo, 4,39 para mim é um patamar de venda espetacular para o ativo. E aí muita gente pode perguntar, né, a galera que sabe mais de gráfico fala assim, pô, Frade, mas pode estar montando aqui um fundo duplo, né, um padrão de reversão aí de queda para alta? O papel pode sim estar montando um fundo duplo, mas ainda tem muita estrada para confirmar essa leitura, né? O papel teria que se valorizar aí a 45%, né, para começar a dar algum sinal. E ele teria aqui a dificuldade de romper a média de 200 em 7,16, né? Vindo aqui para cima, né, voltando para a região próxima dos R$ 7, aí a gente pode começar a pensar numa reversão de tendência
de médio e longo prazo para a local web, né? Mas no curtíssimo prazo a leitura ainda é negativa. Pediram aqui também a Apvida para a gente, né? Mais cedo a gente até discutiu um pouco sobre a análise fundamentalista de Apvida. Agora vamos olhar a análise gráfica aí. A Apvida, né, que teve aí disparando hoje, depois do anúncio, inclusive, da família Pinheiro, controladora aí da companhia, que deve injetar cerca de 360 milhões de reais nas operações aí por meio de follow-on. Vamos dar uma olhada então no gráfico agora, depois da análise fundamentalista, complementando com a técnica agora então com o Felipe Fradinho. Vamos lá, então. A Hapvida, né? A gente pode ver aqui, algo que chama muito a minha atenção em Hapvida é como ela respeita essa média de 200, né? Que é essa minha linha em azul, como região de resistência, né? Então a gente pode ver aqui que durante todo esse tempo aqui testou como resistência, né? Ou seja, vai lá, bate e volta a cair, né? Funciona como um teto, por exemplo, né? Então a gente pode ver aqui também testou, né? Até nesse fundinho aqui também já tinha testado anteriormente. Aqui, por exemplo, aqui tentou se aproximar e não conseguiu, e o próximo ponto é aqui em cima nos 5,10, tá? O que a gente pode chamar atenção é que falta muito ainda para chegar nesse patamar, porém esse patamar aqui de cima, né, o papel teria que se valorizar muito mais ainda, tem muita coisa para acontecer aqui ainda nesse patamar próximo do que está nesse momento de hoje. Eu não gosto muito de operar gap, né? Então hoje o papel sobe 18,5%, a gente viu que apanhou muito depois da divulgação do último resultado trimestral, né? Porém já monta também aqui um fundo duplo, né? Que a gente vinha falando aí no gráfico anterior, e é padrão de reversão de baixa para alta, tá? Quando a gente tem aqui um gap muito forte, né? É de se esperar que pode ser que forme, né? Tem um padrão que a gente usa sempre como brincadeira, que é o bebê abandonado, né? Que é um candle que fica totalmente perdido aqui fora do gráfico. Então nada garante que amanhã ou depois a gente possa ver o papel voltando a patamares de negociação anteriores. O que a gente pode pensar aqui nesse papel, nesse momento, do meu ponto de vista, por exemplo, né, é ficar um pouco de fora do ativo, tá? Não tenho nenhuma posição compradora ou vendedora para o papel, aguardo o papel confirmar de fato uma tendência de forma mais clara. A gente vê aqui movimentos muito fortes para baixo, como no dia 9 de março, uma queda de 33,5% no ativo. No dia seguinte, né, no dia 10 de março, o papel se recuperou 27% e depois vai se movimentando aqui com grandes oscilações, né? Então, realmente, nesse exato momento aqui, a gente tem porrada para tudo quanto é lado, vamos dizer assim, e aí o grafista, nesse momento, vira passageiro. Então, prefiro ficar de fora de Hapvida, não tem nenhuma operação pro ativo, não. Fradinho, pergunta aqui do nosso querido Rui das Neves. Rui está aqui todos os dias, aqui acompanhando a nossa programação. Obrigada sempre por interagir com a gente, Rui. Ele pede Small 11, né? O índice aí de Small Caps, para a gente dar uma olhada. Small 11, espetacular. Bom, Small 11, até vou compartilhar aqui com... não dá para compartilhar aqui, que estou na tela só do Profit. Estou fazendo exatamente antes da entrevista um relatório sobre ETFs, né? Então, a análise de Small 11 já está aqui prontinha na tela para vocês, né? O ativo, o ETF, o fundo de índice aí, né? Não mostra, né, pontos positivos também, assim como o Ibovespa, né? A pessoa deve estar pensando, né? Nossa, o Frade é Zé Vendinha, né? Eu já sou Zé Vendinha, com o mercado do jeito que está, realmente não tem mesmo motivo para a gente pensar em compra, né? Assim como o Ibovespa, né? O índice de ações de small caps também aponta para baixo e afasta aí os investidores de uma entrada de compra, né? O que mais chama atenção nesse gráfico que a gente vê aqui na tela nesse momento é a forma com a qual o volume vendedor vem se destacando, né? Os grandes volumes do mês, né? O número 1, o 2 e o terceiro maior volume do mês foram na parte das vendas. Nesse momento, tá, pessoal, a gente pode ter aqui um momento de certa forma crucial, vamos dizer assim. Por quê? Voltou para próximo das médias, né, para utilizá-las como resistência, como vem aqui acontecendo já há bastante tempo, ou seja, bate lá e cai, aqui tem que dar uma roubadinha, bate lá e cai de novo, bateu lá e caiu de novo, porém, em nenhum outro período anterior a esse atual, né, subiu de forma tão forte, tão recorrente, como foi no pregão de hoje, e de sexta-feira e de quinta-feira. Então, essa puxada forte em apenas 3 pregões, uma alta acumulada aí, do fechamento de quinta-feira até o fechamento de hoje, uma alta acumulada de quase 5%, né? Então, subiu mais forte do que o esperado. Pode ser que faça algum padrão como fez aqui, por exemplo. Então, em comparação, né, por exemplo, aqui no finalzinho do ano passado, em novembro, olha só, quando se recuperou, não se recuperou tantos dias seguidos com bastante força. Então, lateralizou e voltou a cair.
Quando se recuperou mais forte, que foi aqui, né, no mês de dezembro, por exemplo, a gente pode ver que tentou dar um respiro maior e fazer alguma graça. Né? Ainda assim, eu só penso de forma positiva no ativo depois que ele passar dos R$90. Antes de R$90, que aí vai estar rompendo essas máximas aqui. Antes de bater 90, só consigo pensar em vendas, porém não faço venda de repique à média. Espero para fazer venda aqui no rompimento dessa mínima, confirmando uma volta para esse teste às mínimas recentes, ou seja, a mínima de hoje foi 85,53, então em 85,49, por exemplo, pode ser uma boa venda para buscar pelo menos esse fundo de R$83, ganhando 3%. Então, é um momento crucial, mas ainda assim me sinto mais confortável vendendo com a perda da mínima dessa semana. Maravilha. Felipe, várias perguntas. Eu gosto assim também, né? Essa interação sempre muito importante. Joel Mariano está perguntando sobre Via 3. Vamos lá então, Via 3. Pessoal, Via Varejo, né? Ela também, né? Eu gosto do gráfico limpo, né? Então eu opero muito o preço, né? Fechamentos e máximas e mínimas. Né? Então por isso eu gosto muito de figuras gráficas, padrões de canais, tendência, enfim. Né? Ela já vinha aqui com alguns momentos de roubo desse canal, porém ela volta sempre para dentro desse patamar. Inclusive, quando a gente traça aqui uma linha central a esse canal, a gente pode ver que a mínima da semana passada foi exatamente aqui nessa região de suporte, tá? A Via 3 opera com volume quase que neutro na parte das compras, olha só, volume irrisório ao longo dessa semana, né? Sendo que ontem fechou em alta, hoje fechou em alta de novo, porém, com muita dificuldade de fechar acima dessa margem superior do canal, com muita dificuldade de ser negociada acima das médias curtas, e quando cai, o papel cai de elevador e sobe de escada, né? Então, né, isso é até uma expressão que a gente utiliza aqui nas lives, que eu faço diariamente também, mostrando que quando o papel cai com muito mais fôlego do que ele se recupera. Então, por via das dúvidas aqui também, prefiro operar na parte das vendas, porém, penso sim que o papel pode testar esse topo anterior antes de voltar a cair, tá? Então, eu me sinto confortável fazendo uma venda aqui em 2,15, região de topo, e de fundos anteriores também, né, do finalzinho do ano passado e início desse ano, ou então, né, perdendo aqui essa região também do 1,85, 1,83, também o papel volta a apontar forte para baixo. Agora o pedido é do Augusto Júnior, perguntando aí de Gafisa, né? Gafisa que fechou em queda hoje de 0,91%, papel aí o ticker GFSA3. Vamos lá então, Gafisa, né, a gente viu aqui no finalzinho do ano passado, início desse ano também, um momento de grande euforia de Gafisa, né, o papel explodiu, né, vinha numa tendência totalmente depressiva, vamos dizer assim, né, perdendo valor ano após ano, né, saiu aqui inclusive de 2018, desse topo até o finalzinho do ano passado, apresentou queda de 96,27%, uma queda absurda mesmo, para o papel, e no finalzinho do ano passado também começou esse rally de alta aqui espetacular, né? O papel chegou a subir 450% da última semana de dezembro até a segunda semana do ano, né? Porém, tudo que sobe muito rápido também cai muito rápido, até lembra, né? Aqui lembra até o gráfico de Mundial, não sei aí quem se lembra, dos mais antigos de mercado vão lembrar que foi a bolha do alicate, né, foi um gráfico muito similar a esse, né, o papel explodiu em poucos dias e depois quase, né, apontou para baixo, quase devolveu toda essa queda. Tem uma região de fundos aqui muito forte, na casa dos 5,40, 5,41, é uma região de suporte muito importante para o papel, tá certo? E agora em 6,50. Me sinto confortável aqui numa venda para o papel em 6,85, que é nesse toque a média de 21, que vem funcionando maravilhosamente como resistência também. Então, para mim, esse 6,91, 6,90 é uma venda espetacular de Gafisa, tá certo? É um papelzinho que já está, como está com tendência de queda muito forte, né? Já deve estar com o custo do aluguel, o BTC, um pouco alto, porém, então 6,91 patamar de venda, mínima aqui no 6,26 também, sendo rompida a mínima de ontem, né? Em 6,25 também vejo uma venda legal, com objetivo lá nos 5,45. Gostei do comentário aí do Pedro Pinheiro, até agora o Fradinho só comentou o kit lixo, né? Então nenhum ativo aí puxando bonito para cima, né?
Pelo menos vamos atendendo os pedidos, né? Tá difícil, né, Fredinho? Vamos falar a verdade, né? Tá difícil aqui, ativos aí que não estejam, né, em situações complicadas. A gente tem falado bastante sobre isso. Agora vamos atender também nosso querido Rui das Neves perguntando sobre Enalta. Enalta que inclusive fechou em alta também, que anunciou também, né? Teve hoje aí um anúncio do início de operação, na verdade ontem, né? O início de operação de um novo poço lá no campo de Atlanta. Vamos dar uma olhada então aí em Enat 3, por favor. Vamos lá então. Só um comentário antes, né, para comentar, justificar um pouquinho do porquê que ele tentou com essa visão vendedora, né? A gente pode ver que no ano, né, poucas ações estão se valorizando em relação ao fechamento do ano passado, né? Quando a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ações apenas puxando para cima, e olha a quantidade de ações que perdem valor, ações dentro do Ibovespa, né, nesse ano, né? Então, a gente pode ver aqui que realmente, né, tem muito mais ação caindo, perdendo valor do que subindo, mas vamos lá então. A Enat 3, né, Enalta, né, a gente pode ver que o papel também, nos últimos 3 pregões, se valorizou demais, né, da abertura de sexta-feira até o fechamento de hoje. O papel já se recuperou quase 10%, né, saiu aí de valorização de 9,81%, e algo muito interessante, né, a gente pode ver aqui que Enalta fechou acima da média de 21, coisa que não acontecia desde do mês passado, desde o dia 16 de fevereiro, inclusive meu aniversário, né? Então aí já temos aqui mais de um mês que o papel não fechava acima da média de 21, né? Vem fechar acima, né, da região dos R$11 e testa, não à toa, né, testa essa região de fundos aqui de dezembro, ou seja, né, suporte rompido vira resistência, né? Qualquer grafista, qualquer pessoa que conhece um pouco de análise gráfica sabe disso. Então, o investidor tem memória de preço, esse fundo aqui de dezembro passado, sendo testado agora como resistência, e é uma região de bastante briga, né, de vários fundos, inclusive, né, também do segundo semestre de 2021. Se a gente tira um pouco o olho do gráfico, a gente pode ver que também foi topo em 2020, iníciozinho de 2021, né, também início de 2019, topo também em 2018, ou seja, olha como essa região ela tem o hábito de ser testada, o patamar de 11,70. Temos uma outra região de topo também em 12,50, que pode ser um primeiro objetivo aí para o papel, caso ele confirme o rompimento desses 11,70, né? Então, nesse exato momento aí com o gráfico nesse patamar, né, do meu ponto de vista, o que eu gosto de fazer? Esperar a formação de um topo, tá certo? Esperar o papel cair para a gente ver com qual velocidade ele realiza parte desses ganhos. E quando ele voltar a subir, a gente pode pensar numa compra rompendo o topo anterior, né, ver se de fato o volume vai né, se destacar acima dessa média minha amarela aqui do volume, né, quando ele voltar a subir. Se quando ele cair, ele vai cair com o volume vendedor muito abaixo da média também. Então a gente tem que ver a intensidade dessa recuperação. Mas concordo aí com o Rui em parte, né, de que o ativo tem sim imã para bater lá nos 14 ou até quem sabe nos R$15. Só não sei se vai chegar nessa região, ninguém sabe, né? Se vai chegar no finalzinho de abril. Mas que tem espaço para ir até os 14, pelo menos tem sim. Né? É uma alta grande, é uma alta de 19,6%, quase 20%. Mas que o papel tem espaço para buscar essa região, tem sim, com certeza. Bom, Felipe, feita aí consultoria, né? Nosso momento consultoria, se você puder voltar para a sua tela aqui para a gente poder se despedir. Felipe Fradinho trazendo aí, analista técnico da Empíricos Investimentos, uma lista de análise aí, atendendo aos pedidos aqui do nosso público. Felipe, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Espero poder encontrá-lo em breve. Muito obrigado, Paula, pelo convite. É sempre bom estar com vocês nessa terça-feira. E, pessoal, fiquem à vontade para perguntar sempre que quiserem. E também na nossa live diária, todos os dias, até o meio-dia, no meu canal do YouTube, Felipe Fradinho. Um abraço, pessoal. Obrigado, Paula, pelo convite. Valeu, até a próxima. Obrigada, valeu. Tchau, tchau. Grande Felipe aí trazendo, né?
informações importantes, análise importante. Estou aqui também de olho, só para a gente, né, trazer aqui as últimas informações, né, deste dia, desta terça-feira. Muitos pontos importantes que o investidor tem aí no radar, né, principalmente aí olhando, já pensando aí para os próximos passos, próximos dias. Tem aqui a notícia que a Febraban se absteve da votação aí para o novo teto do consignado do INSS. Mais cedo a gente acabou trazendo aí o ponto, né, que teria aí, né, um setor ali, um sinal de um teto ali razoável, de acordo com o governo, 1,97, o que desagradou parte, né, principalmente ali dos bancos. Febraban, então, se absteve aí da votação deste novo teto. A entidade diz que a proposta de 1,97 é um avanço em relação do 1,70, que havia sido colocado a canetada ali pelo Carlos Lupe, mas caberá agora, então, a cada instituição avaliar a conveniência dessa concessão, de crédito, deste crédito, um assunto ainda bem delicado. A gente está aqui também, né, atualizando sempre as informações. Estados Unidos acaba de divulgar também os estoques de petróleo, que recuaram 6,1 milhão de barris na semana passada. Estoques de gasolina caíram para 5,9 milhões de barris destilados, aumentaram em 500 mil barris. Vamos continuar sempre de olho, monitorando todas as notícias, os impactos dos mercados, as reações, sempre com análises de grandes profissionais do mercado financeiro. Você que acompanha a BMC News, seja através do nosso canal do YouTube, verifique se você está inscrito, se não estiver, se inscreva, acione ali, né? Coloque o sininho para ser sempre notificado quando entrarmos ao vivo, deixe seu like, participem, interajam com a gente, isso é sempre muito importante. Você que acompanha a BMC News em outra plataforma, através do Profit Pro da Nelógica, esta grande plataforma que a gente tem muito orgulho em fazer parte, em ser essa fonte de notícia para muitos investidores, milhares de investidores que operam diariamente dentro do Profit Pro e acompanham a BMC News. Meu muito obrigada pela sua audiência, dê uma passadinha também no nosso canal, ajude a BMC News nas nossas metas de audiência, compartilhe o nosso link, visite o portal de notícias da BMC News, nosso portal sempre trazendo notícias, artigos, tudo muito importante em tempo real para vocês. E claro, vou me despedindo agora, mas vocês continuem na nossa programação. Temos agora o nosso BMC Business. O Gabriel Monteiro entrevistou o diretor financeiro da Azul Linhas Aéreas, trazendo ali, né, repercutindo os últimos resultados da companhia, que acabaram surpreendendo o mercado. Isso está tudo na nossa pauta do programa de hoje. Acompanhe então agora o nosso Business. Eu, Paula Moraes, vejo vocês amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.